Olá, eu sou a Mirela Santos e esse é o Conta Pra Mim, um espaço onde mulheres compartilham suas forças, dores e caminhos de volta para si. E hoje eu tô aqui com essa deusa da dança. O currículo da mulher é enorme. Vamos lá, ó. Multitalentos, destaque da Dom Bosco, musa da bateria da Oba Oba, passista show, professora de dança, capoeirista formada em administração e já escreveu até peças teatrais. A mulher é braba, gente. Além de ser a dona do rebolado e do borogodó que eu sempre quis ter, mas nunca fui capaz. Cacau, muito obrigada por topar essa comigo. Gente, é muito currículo. Me conta um pouquinho de você, da sua história, para todo mundo entender esse universo que é a Cacau Poesia. Ai, é gigante, né? Mas desde já quero agradecer o convite, estou muito feliz. E vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu também sou a Rafaela Santos e a Cacau Poesia foi surgindo durante a vida, né? Cacau, e de onde vem esse sotaque? Conta pra gente. Ah, esse sotaque vem do Nordeste, né? Eu sou da Bahia, nasci numa cidade chamada Gandu e com 11 anos eu fui morar em Salvador. E aí eu morei em Salvador por um bom tempo e depois eu comecei a viajar o mundo. E Cacau, me conta, como que era lá em Salvador? Você morou lá até que idade? Eu morei em Salvador até os 15 anos. Fiz o ensino médio em Salvador, morava com minha avó e minha tia, e aí depois eu fui pra Floripa. Né? Nossa, pra Floripa? Pra Floripa. Meu Deus! Do nada também. Porque desde criança eu tinha um sonho, né? Eu via na televisão a dança, a ginástica, novelas e tudo mais, então tinha em mim que eu tinha que ir embora. E o grande sonho era morar na cidade grande, né? E aí a minha prima, surgiu o convite, minha prima, vamos embora pra Floripa? Eu falei, vamos pra Floripa. E aí eu fui pra Floripa muito nova e só com uma prima. Chegando lá, minha prima voltou pra Salvador e eu fiquei em Floripa sozinha, né? Consegui emprego lá e fiquei me virando. E aí morei 1 ano em Floripa até vir morar em São Paulo. Então sua família não foi pra Floripa não foi, junto? Eu fui sozinha. Ficou todo mundo lá em Salvador? Ficou todo mundo lá. Caramba. E aí, nesse período de 1 ano, aí meu irmão, consegue trabalho pra mim, quero ir embora. Aí eu consegui trabalho para meu irmão, ele foi pra Floripa. Uhum. Depois levei minha irmã, depois levei meu outro irmão. Aí cada irmão foi levando suas mulheres, filho. Hoje mora todo mundo lá e eu moro só em São Paulo. E você é a irmã mais velha? São quantos irmãos você tem? Somos em 7. A menina eu sou a mais velha, e aí tem minha irmã e mais velhos os meninos, né? Entendi. Você veio puxando todo mundo. Puxando todo mundo. Fui morar em Floripa, né? E o motivo que eu não permaneci na cidade, tanto pelo frio, mas o preconceito, né? Então, eu vindo da Bahia. Bahia é um berço cultural muito grande, né? Onde a gente vai falar um pouco à frente sobre a capoeira e tudo mais. Uhum. Mas, eu venho de um berço cultural muito grande e, de uma resistência muito gigante, né? Você preta, uma mulher preta, e eu não tinha entendido sobre o preconceito. Morando em Florianópolis, 1 ano. Imagina uma menina com 15 anos já conhecendo na pele o que é um preconceito. Vim sentir lá. Fui estudar em escola pública, chegando na escola pública, mesmo sendo pública, era a única preta da sala, era eu. Então, tinha muito bullying. Qualquer trabalho que tinha sobre história ou para falar sobre algo relacionado, todo mundo da sala me pegava como referência. Mas esse seu cabelo, meu cabelo, eu sempre tinha usado cabelo crespo, era meu cabelo. E em Floripa eu tive que aprender a alisar meu cabelo. Então vem a questão da cor da pele, usar uma maquiagem que eu não usava, não usava brinco, eu não era totalmente feminina. E aquilo começou a me obrigar. Então fui conhecer a progressiva, né? Então alisei cabelo, maquiagem, porque eu queria parecer, pelo menos, com as colegas, né? E pelo ambiente que eu estava vivendo. Então ali eu comecei a deixar, a minha identidade embora. Então a menina que vinha, totalmente livre e que, era muito da cultura, daqui a pouco, cadê aquela menina? Não fazia mais a capoeira, não tinha mais a representatividade de cabelo, porque dentro da escola só tinha menina de cabelo liso, né? Então ali eu comecei realmente a conhecer o que era o preconceito. Nossa. Foi muito difícil. E aí eu falei, nossa, não vou morar aqui, não quero ficar aqui. E não é minha cidade dos sonhos, né? Uhum. Que a minha cidade dos sonhos sempre foi São Paulo. Então, convivendo com tudo aquilo, a vontade de ir embora dali era muito grande, né? Sim. Então eu terminei, né? Tava fazendo ensino médio o último ano, então terminei, concluí. E com 16 anos me mudei para São Paulo. E como que foi a chegada aqui nessa selva de pedra? Foi muito difícil, eu não conhecia ninguém. Aí essa minha prima, ela tinha uma agência de emprego. E o único modo, a única via de eu morar em São Paulo, até porque eu não conhecia ninguém,
era trabalhar em casa de família. Uhum. Então eu fui trabalhar de babá em Alphaville. Ela conseguiu uma casa e, tipo, eu trabalhava de segunda a sexta, dormia no serviço, cuidava de 3 crianças com 16 anos e não conhecia nada. Então eu vivia naquela casa, naquela família, né? Mas meu sonho estava realizado. Eu vim morar em São Paulo mesmo, não conhecendo ou saindo daquele ambiente, né? Uhum. E tinha medo de sair sozinha. Só que meu grande sonho era estudar e conhecer São Paulo e dançar e tudo mais. E não tinha realizado, então eu vivia naquela angústia. Foi um ano de angústia, né? Até conhecer. Aí eu fiquei trabalhando nessa casa e peguei amizade com a moça que trabalhava também. Uhum. Essa moça chegou pra mim e falou: você não quer ir final de semana pra minha casa? Eu falei: olha, já é um meio, porque, tipo, dali eu já vou começar a conhecer os lugares, né? E foi assim que aconteceu. Aí eu chegava no final de semana, né? Na sexta-feira eu ia embora com essa menina. E, tipo, saía com ela, comecei a conhecer shopping, comecei a conhecer as coisas e comecei a interagir. Aí eu falei: olha, eu acho que dá pra alugar uma casa, né? A menina colocou a ideia em mim e falou assim: olha, você trabalha de segunda a sexta, final de semana você vai estar na sua casa. Eu falei: é uma boa ideia. Mas quem vai me alugar uma casa com 16 anos? Por mais que você trabalhe, você tenha o seu salário, e ninguém vai alugar uma casa. E aí eu lembro que eu viajei de férias, né? Fui pra Bahia e voltei decidida. Eu falei: eu vou alugar uma casa e vou começar a conhecer o mundo do jeito que eu quero. Voltei de férias, aluguei a casa. Fui alugar a casa, ninguém queria alugar. Nossa, uma cara de menina. E aí conheci uma senhora, fui conhecer a casa que ela estava alugando. E essa senhora falou pra mim: menina, você tem quantos anos? Eu falei: olha, eu tenho 16 anos, mas eu trabalho. Tá aqui os comprovantes de trabalho que eu recebo e eu vou pagar direitinho. E aí, não, eu confio em você e tal. Aí eu nem sabia como funcionava de alugar casa. Aluguei a casa e comecei a morar sozinha. Acabou. Com 16 anos, tava eu lá morando sozinha, pagando meu aluguel, e falei: meu, agora ninguém me para, né? E aí eu conversei, depois de uns 6 meses eu conversei, né, com minha ex-patroa, falei com ela, falei: olha, eu quis vir morar em São Paulo para estudar, né, então eu preciso estudar. E ela não aceitou, porque eu trabalhava de segunda a sexta, dormia no serviço, e aí ela falou que não podia. Eu falei, conversei com ela, falei: então, infelizmente eu vou ter que sair para procurar um outro serviço que me dê essa possibilidade de estudo, né? E eu saí do serviço, arrumei um outro serviço, mesmo de babá, só que eu não precisava dormir, então eu tinha um horário. E fui trabalhar, até porque eu não conhecia nada em São Paulo, né? E não tinha currículo para trabalhar em empresa e tudo mais. E aí voltei a estudar. Aí aconteceu para entrar na faculdade, né? Já estava com 18 anos, para entrar na faculdade, precisava do histórico escolar. Aí tive que ir em Floripa buscar. Chegou lá, a escola que eu estudei tinha pegado fogo. Nossa, Queimou toda a documentação. Aí eu tive que refazer o terceiro ano aqui em São Paulo. E aí, tipo, a gente vai, nossa, briga, fica chateada e tudo mais, e depois você vê. Eu não conhecia São Paulo. Para você ter uma base onde você mora, você precisa, nossa, ter um amigo de escola e começar a conhecer pessoas, né? Então, fui fazer o terceiro colegial. Tenho muitas amizades até hoje. E comecei realmente a conhecer São Paulo, né? Voltei a estudar, e aí eu voltei ao mundo, comecei a fazer cursinho, e trabalhando, então não parei. Entrei no mundo da dança, que era o meu sonho, entrar no mundo da dança em São Paulo. Meu, eu não parei. Caramba, Cacau, que história! Não fazia uma loucura. ideia. Quem vê sua vida hoje não imagina, Não imagina, né? o quanto que eu passei. Nossa, O parabéns. quanto que eu passei. E, tipo, sozinha em São Paulo, né? Porque eu não conhecia ninguém. E aí entra, né, meu primeiro relacionamento que eu conheci em São Paulo, porque, tipo, desde muito nova eu tinha na cabeça: não vou namorar, porque eu achava que namorar você ia perder a sua vida e não era o objetivo que eu saí da Bahia, né? Tipo, eu tinha de muito pequena isso. Eu vou ajudar minha mãe, vou trabalhar para ajudar Muita minha família. responsabilidade, até Muita. que nem fazia sentido para sua idade, mas você já tinha Já isso. tinha isso. Moldando. E eu queria São Paulo porque eu via na TV que era a cidade do trabalho, que você ia ganhar dinheiro, que você ia mudar a sua vida. Mudei a vida da minha família, graças a Deus, né? Trabalho muito. Consegui mudar, estruturar a minha família, meus irmãos, né? Todos estão bem encaminhados, trabalham, têm suas próprias famílias e tudo mais. Consegui, né? Isso foi um primeiro sonho realizado em São Paulo, Sim. que era a estrutura da minha família. A minha mãe, depois de um bom tempo, ela veio, trouxe ela para São Paulo, né? Vim trazendo a família, né? Trouxe o irmão, deixei em Floripa, eles quiseram, escolheram, optaram para morar lá e estão lá até hoje. Então, em Floripa, eu tenho 4 irmãos morando lá e com família construída. E aqui em São Paulo eu tenho a minha irmã também que eu trouxe. Meu irmão que eu trouxe ficou morando comigo um bom tempo.
sobrinho, aí depois eu trouxe minha mãe também, sabe? Tipo, e foi vivendo. Sim. Então esse foi um dos primeiros sonhos da menina que saiu da Bahia, né? Saiu do Nordeste, que a gente fala, eu saí do Nordeste, então. Saí do Nordeste, mas o Nordeste não saiu de mim, né? Sim. Porque por onde eu passo, tanta cultura que eu levo é a do Nordeste, porque eu tenho muito orgulho. E é isso, tipo, e tô vivendo na cidade que eu amo, né? Que bom que você não aceitou não, né? Porque foram muitos não até você, e você persistiu e falou, não, eu vou fazer meu sim, é o que eu quero, eu vim pra cá pra isso e eu vou pra cima. Exatamente. A minha família tem uma história muito parecida. Minha mãe veio com 16 anos, trabalhou em casa de família, e enfim, é a luta do nordestino, né? É. Então, e não é fácil. Não. Porque, tipo, se você vem do Nordeste, era o que a minha ex-patroa falou, né? Eles têm a gente como, tipo, um escravo, né? Tipo, é do Nordeste, não tem família aqui, então você vai trabalhar. Sim. E aí depois, quando eu comecei a entender isso, quando eu falei, eu não quero mais trabalhar de final de semana pra minha ex-patroa, ela chegou pra mim e falou assim, tá bom, mas você vai continuar na casa. Eu falei, olha, agora final de semana eu vou sair. Ela conseguiu uma outra funcionária para trabalhar de final de semana. Tudo bem, eu trabalhava de segunda a sexta, ela conseguiu uma folguista, a menina foi. Quando eu fui ver o salário da menina que trabalhava de final de semana, a menina, tipo assim, recebia, sei lá, 3 mil reais, ela me pagava 80 reais de final de semana. Era uma diferença absurda. E eu fui falar com ela, falei, nossa, a senhora paga esse valor para me pagar porque você morava aqui. Nossa. Tipo assim, você morava. Aquilo para mim, tipo, preciso ter minha casa, preciso ter minha vida, isso não é o que eu vim buscar, sabe? Então, tipo, cada não, cada sofrimento, cada lágrima que eu tinha sozinha, aquilo me dava força. Sim. Né? Porque eu falei, caramba, mas como eu morava aqui, era 5 da manhã, a criança acordava, eu já estava pronta para criança. Eu ia dormir quando a última criança ou a última pessoa da casa ia dormir. Tipo, não tinha vida para almoçar ou tipo, fazer qualquer tipo de refeição. Eu tinha que esperar alguém ficar com a criança ou tipo, sobrar um tempo de ir lá e comer. Sim. E que a pessoa chegar para mim falar que não me pagava um salário porque eu morava na casa. Tipo, aquilo para mim era muito. Eu falei, eu preciso estudar. Porque eu sempre tive comigo. O estudo era a base de tudo. Podem falar que eu sou preta, pode chamar meu cabelo duro, mas o estudo ninguém vai me tirar. Exatamente. Sabe? Tipo, ninguém. Você não sei o que. Mas eu tenho faculdade. Olha, eu tenho isso, tá? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida. Sabe? Porque é meu, eu consegui, sabe? Ninguém vai tirar isso de você. Então eu falei, não dá pra trabalhar, não dá pra estudar e ter minha vida, então aqui eu não vou ficar. E aí eu pedi as contas e tchau, fui embora. Cara e coragem. Fui arrumar outro serviço. Mesmo sendo de babá, eu falei, mas eu preciso ter uma faculdade, preciso ter um curso para conseguir, vai estar nesse caminho. Né? Nossa, mas você é bonita, inteligente, trabalha, mas de babá. Eu falei, trabalho de babá porque babá é o que paga minhas contas e eu tô conseguindo um salário bom e é isso. Sim. E, tipo, nunca liguei pelo que as pessoas falam, entendeu? E fui buscar. Sim, isso é muito importante. A gente não se importar com a caixinha que o outro quer colocar a gente. Exatamente. Ainda mais sendo mulher, você vindo do Nordeste, uma mulher preta, é muito cruel o que as pessoas falam e fazem, né? Então, que bom que você, mesmo com a dor que eu imagino que você tenha sentido, você persistiu e foi em busca de realizar e de fazer a vida que você queria viver. Isso é muito importante. Cacau, agora me conta, da onde surgiu esse nome maravilhoso, Cacau Poesia? Ai, uma longa história esse Cacau, viu? Nossa Senhora. Olha, eu sou da capoeira, né? E na capoeira, para você ter o primeiro batismo, né, que é a troca de graduação, tem que ter um apelido. Então eu faço capoeira desde os 13 anos. Aqui em São Paulo eu desenvolvi muito mais, né, essa técnica e essa vivência. E eu precisava de um apelido para ter a primeira graduação na escola. Aí foram surgindo vários apelidos, né, nesse período de treino e tal, e eu não me identificava com nenhum, né? Vou falar aqui uns apelidos que, tipo, era horrível. Participei de várias peças teatrais dentro da capoeira, uma delas foi a Preta Bá, né? Preta Bá era porque eu não queria a referência da Preta Bá, né? Eu fui babá, né? E aí a Preta Bá na história escravista, né, era uma babá, né? Era uma doméstica que cuidava dos filhos dos patrões, onde ela era muito escravizada de forma, tipo, a mãe de leite, não tinha vida, né? Então me deram Preta Bá, né? Dentro hoje da capoeira a gente entende que é uma mãe e tudo mais, né? Mas eu não queria, não me identificava. Eu falei, não quero levar a minha vida ser chamada de Preta Bá, não quero. Eu achava pesado. Aí eu falei pro meu professor, falei, não quero. Aí passou. Aí depois me deram Tanajura. Eu falei, não quero Tanajura, imagina,
vou pra competição, grita lá, e agora? Prepara, Tanajura e não sei quem. Eu falei, Deus que me livre. E ninguém vai associar a Tanajura tipo uma pessoa, vai olhar sua bunda, tipo, vai olhar o seu corpo, né? E eu falei pro meu professor, não quero. Depois veio a Globeleza por conta do samba, né? Também eu falei, não, eu falei, Globeleza, você vai estar sempre, o pessoal vai te olhar, tipo, nossa, ela é global, ela não sei, nunca vai olhar a pessoa, né? Tipo, vai sempre querer um machista ou referente ao nome. Sim. Não quis. Então, meu primeiro batismo na capoeira, primeira troca de corda, fiquei sem apelido, não podia, ficou todo mundo me chamando de Rafa, tá tudo bem. Aí eu acho, depois de 4 anos de capoeira, sem apelido, surgiu uma viagem para o Rio, que foi Jogos Mundiais. Voltando do Rio de Janeiro, a gente, todo mundo no carro conversando, veio um professor e falou, vem cá, você não tem apelido? Eu falei, eu não tenho, o professor me deu uns apelidos aqui, tudo feio, não sei o que, ele, Cacau, meu! Cacau! Aí, tipo assim, numa viagem voltando do Rio de Janeiro, né, na Serra das Araras, surgiu o Cacau. Ele falou, Cacau, meu, da Bahia, nordestina, porreta, tem que ser Cacau, tem que representar o Cacau. Muito bom. Aí surgiu o Cacau e Cacau Poesia, porque, tipo, em todos os eventos, eu abria os eventos recitando, principalmente nordestina, né? Então, começou o Cacau Poesia e ficou Cacau Poesia. Nossa, então, esse bom. Cacau Poesia tem aí praticamente 20 anos. Nossa, né? Valeu a pena esperar valeu os 4 anos, porque é um nome muito bom mesmo, e, tipo, me identifiquei, tipo, né, Cacau, mulher preta, nordestina, né, poesia, porque, tipo, eu levo a dança tudo como uma forma de poesia, né, então ficou Cacau Poesia e eu me identifiquei. Muito bom mesmo. Cara, quando eu te conheci na aula de samba, eu fiquei encantada, porque primeiro que eu não fazia ideia que existia tudo aquilo que dá para você acessar, né, você mexe o corpo inteiro, eu tô apaixonada pela sua aula. E eu queria entender um pouco mais sobre o samba. Como que o samba entrou na sua vida? Como que essa paixão surgiu? Conta pra gente. Olha, o samba, eu comecei com samba de roda, dentro da capoeira. Então, tipo, desde os 13 anos, a minha paixão era o samba, né? E eu não entendia esse samba de glamour, samba de avenida. Eu não sabia o que era. Pra mim, era o samba de roda, que foi o que eu aprendi. Samba de chula, o maculelê, tudo pé no chão, né? Eu não tinha essa referência de ser feminina. Pra mim, eu cresci com 5 meninos, né, vindo da capoeira, que querendo ou não, hoje em dia, né, a gente fala, somos femininas, mas dentro da capoeira era uma resistência muito grande em ter uma mulher dentro, né, dentro da capoeira. Hoje você vê também, tipo, de 10 pessoas dentro da capoeira, 9 é homem e 1 mulher, né, então a gente sofre isso também dentro da capoeira. Ou ter referência feminina, né, tipo, nossa, ela é capoeirista, ela é bonita. Hoje tem muito, né, mas você não via isso. Então você não tinha essa referência. Então eu venho desse samba de pé de chão, né, totalmente aquela menina largada e tudo mais, conhecendo um samba de passista, né, um samba de escola de samba. E aí, quando eu conhecia realmente escola de samba, eu estava na faculdade, velha eu falo, né, eu estava na faculdade fazendo administração, e uma colega me viu dançando, falou, nossa, você dança muito bem, você não quer ir na escola de samba? Nem sabia o que era, sabe? Tipo, nem tinha ideia do que era. Falei, quero, vamos. Fui lá assistir o ensaio da escola de samba, em Barueri, né? Do lado da minha casa, nunca imaginava que existia aquele mundo ali, no meu quintal eu falo, né? Eu falo que a escola que eu sou é o meu quintal de casa. Quando eu vi, era porta-bandeira, que eu nem imaginava o que significava aquilo, girando, era a coisa mais linda. E a bateria, gente, quando eu vi a bateria pra mim, aquilo me arrepiava. Tipo, eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. E aí começava a sambar, do meu jeito, que era da capoeira. Daqui a pouco eu tava descalço, no meio de todo mundo arrumado, chique, cheio de brilho, de salto. E a Cacau, descalça. Descalça no meio daquilo tudo. E ali eu não parei mais. Tipo, eu entrei em meio a uma depressão, né? O samba começou a ser a minha cura. Por isso que hoje eu falo em todas as aulas, né? O samba, ele tem um dom de curar, né? Porque eu entrei num samba depressiva, né? Eu tinha saído de um relacionamento onde eu fui traída, então, sozinha em São Paulo, vivendo sozinha. Então, eu passei maus bocados, né? E o samba me trouxe isso, né? Me reconectou, né? Comigo mesma. E comecei, tipo, não parei mais, né? Entrei e não parei mais. E você fala com muito amor da dança, da capoeira. Eu queria entender em que momento, né? Você já contextualizou um pouco pra gente que te ajudou no momento de depressão.
Mas como que foi isso? Como que você entendeu a dança e o seu corpo como uma expressão de resistência, de cura? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, o primeiro contato é da capoeira, né? Capoeira é uma luta, né? Aí todo mundo fala, é uma dança, não sei o quê. É uma dança disfarçada de luta, você precisa se defender, né? Eu nunca vi você dar um chute ou dar um soco na pessoa dançando, né? Sim. Então, realmente, a capoeira, ela é uma luta. E eu conheci a capoeira no momento também de resistência, no momento difícil da minha vida, onde eu sofria muito bullying dentro da escola. As colegas rasgavam caderno, puxavam meu cabelo, me agrediam, né? E eu não sabia me defender, era sempre aquela menina bobinha, sabe? Uhum. E eu precisava me defender. Então foi onde eu fui procurar a capoeira. Na verdade, eu não procurei a capoeira, eu passei na rua, tava tendo uma roda, e só tinha uma menina. E aquela menina, tipo, a gente falava, né? Ela vai dançar? Não, ela tava lutando com os caras. E eu vi ela se defendendo de todos aqueles meninos. E ela entrava, ela não parava. Ela não parava de jogar, né? E eu não entendia, não sabia o que era, mas eu via que, tipo, pra mim, ela tava batendo neles, derrubava e não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso aprender, porque eu vou bater nas meninas na escola. E eu fiquei com aquilo. Mas não era uma forma de agredir, era uma forma de me defender, né? E eu fui perguntar pro professor. Não, cheguei pra menina, falei assim, como é que eu faço pra aprender? Ela, conversa ali com o mestre. E eu fui conversar. Eu fui lá, chamei o professor Milson, né? Era do Capoaste na época. Tudo bem, tudo bem. Tinha 13 anos. E aí eu fui e perguntei pra ele, como é que eu faço pra aprender isso aí? Aí ele já me olhou, né? Parou, me olhou assim, isso aí? Aí, tipo, como é que eu faço pra aprender Já isso começou a aí? ensinar. Isso aí, como é que eu faço pra aprender? Aí ele me perguntou novamente, pra que você quer aprender? Eu preciso aprender isso aí pra bater nas meninas na escola. Aí ele já olhou de novo e falou, olha, isso aqui se chama capoeira. E isso aqui não vai te ensinar a bater em ninguém. Ai, que bonito. Aquilo ali pra mim, tipo, eu falei, é isso que eu preciso, né? Uhum. Porque você não precisa bater, você não precisa agredir pra ensinar algo pra ninguém, né? Verdade. Então a capoeira, ela começou a me construir, a entender como mulher preta, como me defender de tudo, né? Então a cultura da capoeira, da cultura preta mesmo, me fez me colocar no meu lugar e a entender as coisas, a crescer e, tipo, tá tudo bem, né? As coisas tá tudo bem. E não é por esse caminho, é por esse. Você não Sim. precisa de violência, você não precisa agredir, falar, xingar, para mostrar o seu valor, né? E eu não precisava bater nas minhas colegas olha, eu tenho um valor para me impor. Eu precisava me impor. Eu não aceito isso, não permito que você faça isso. Esse lugar não é meu. Entendeu? Então, tipo, tá tudo bem, não tô bem aqui, então vou me retirar. Como eu me retirei da escola, várias coisas, né? Até dentro da faculdade, quando eu voltei de Floripa para São Paulo, eu fui pra faculdade, eu alisava o cabelo, né? E eu não queria mais aquilo. Dentro da capoeira eu já conhecia aquela pessoa, tipo, sabia quem eu era, e eu falava, não quero mais isso. Então, quando eu entrei, o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu falei, hoje eu vou ser eu. Hoje eu vou levar o que eu acredito, que já era a capoeira, que já era a dança, faltava mais. Faltava o meu cabelo, a minha resistência. Raspei o cabelo a primeira vez. Falei, não quero mais progressiva, não quero mais. Hoje será eu. Então, raspei. Então, ali eu comecei a entender. Né? Comecei a entender o meu valor, a mulher, a dança, a capoeira em si. Que importante, então, que foi, né, esse encontro com a capoeira, porque imagino que nesse momento da faculdade, de você raspar o cabelo, ainda era um momento que não se falava tanto sobre isso. Não falava. Eu tenho amigas que, assim, faziam um relaxamento e chegavam a ferir o couro cabeludo. E hoje estão, assim, linda, com cabelo natural, e era uma coisa que não era falada, não tinha produto. Eu lembro de ver essas minhas amigas passando por esse despertar, assim, né? Saindo dessa imposição de um padrão, que é muito doloroso, eu imagino. E sozinha, né? Tipo, você não tem referência, a gente não tem essa referência, e você tem que passar por tudo isso sozinha. Eu lembro que dentro da faculdade, eu também sofri o preconceito de ser capoeirista, mulher capoeirista. Eu usava muito turbante para ir para a escola, principalmente em época de frio. E aí eu sempre sentei na frente, isso desde escola, né? Então, mesmo na faculdade, tinha a mesa do professor, a minha cadeira, tipo, era à frente do professor. E aí eu lembro que um dia eu fui de turbante, estava sentada lá, a aluna de trás falou, tira esse trem da cabeça, tá me atrapalhando. Se fosse uma outra Rafaela, não existisse a Cacau, que já tinha se conhecido e sabia o que era,
sairia dali, ela ia ficar confortável. Sim. Né? Ela estaria confortável e eu não. Né? Então, a partir daquele momento que eu já sabia meu poder de fala, eu levantei. Isso aqui se chama turbante. Aí o professor parou de dar aula e eu dei uma aula em sala. Né? Eu falei, isso é um turbante, isso é resistência, e eu não vou sair daqui. Se você está incomodada, você vire para o lado ou você se retire. Né? E aí eu sofria muito preconceito em sala, preta, né? Mesmo sabendo que tinha pretos na sala, mas preta, capoeirista, usa esse cabelo, e todo mundo que vê uma mulher com cabelo raspado acha que tá fazendo santo, né? Dentro da religião matriz africana, ou porque você tá doente, mas não por uma identidade, ou porque você acha bonito, porque, né, é uma identidade. Sim. Uma pessoa que raspa um cabelo, cara, a mulher é foda. É um ato de coragem muito grande, muito. Sabe? E não via como isso, né? E aquilo para mim era doloroso, porque eu tava me reconstruindo, vou voltando à minha origem, né, de ter o meu cabelo crespo, né, então, um processo muito doloroso. Às vezes estava bonita, às vezes você se sentia, nossa, mas eu não tenho cabelo. E daqui a pouco, nossa, tô foda, e é isso. Era um momento muito difícil, e era você ter colegas que ainda, tipo, era contra tudo isso, fazia chacota, sabe, tipo, debochava de você. Sim. Né. E aí eu lembro que eu levei a capoeira pra faculdade. Tudo dela é capoeira. Tudo dela é capoeira. Meu TCC foi sobre capoeira e tive a maior nota, né? A minha mesa de TCC, só eu falei e eu tive a maior nota. Né? Você vê as minhas notas de faculdade, acho que minha menor nota era 8,5, 9, sabe? E eu não aceitava menos que aquilo, porque eu me propus, o meu sonho é estudar, então eu vou estudar. Sim. Né? Então, era a primeira a chegar na faculdade, abria. Tenho amizade com o guardinha até hoje. Nossa, já chegou, vem abrir, vai fazer meu serviço. Mas eu queria aquilo, né? Então, como eu sofria dentro da faculdade, por ser capoeirista, eu falei, eu vou trazer a capoeira para a faculdade. Eu vou trazer a capoeira. Aí aconteceu, da gente começar a ter esses trabalhos de horas complementares, né? Uhum. Falei, vou trazer o projeto. Comecei em silêncio, comecei com o meu professor, falei, olha, eu vou levar a capoeira para a faculdade, só como eu não posso dar aula, quem vai dar aula é você. Mas aí eu vou ser a sua auxiliar. Nossa! Abri um projeto, escrevi um projeto gigantesco, que eu não dormia, mulher, eu não dormia. Levei o projeto, foi aprovado pelos diretores da faculdade, coloquei a faculdade. Então, assim, todos aqueles, principalmente quem me criticava, eram obrigados a fazer a capoeira. Nossa. Eu tenho fotos, vídeo desses aulões lá na faculdade, coisa mais linda, tipo, toda a turma na quadra. Falei, todo mundo que me criticou vai ser obrigado a passar, senão não tem nota. Resistência cultural. Hoje muitos fazem capoeira, outras danças, porque a capoeira em si ela não engloba só a forma de lutar, né? Mas tem a parte musical, tem o teatro, tem as danças, né? Sim. Que é o samba de roda, maculelê, puxada de rede, existe vários, frevo, né? Tem vários abrantes lá, várias vertentes, né? Da dança dentro da capoeira. E tudo isso eu fui e apresentei em faculdade. Então, tem muitas alunas hoje, tipo, muitos colegas, né, que levam isso. Eu gostei disso. Tá levando. Entendeu? Então, tipo, quando eu olho o passado e vejo tudo isso, o que eu passei de preconceito e o que eu fiz com isso, tipo, meu orgulho, né? Tipo, caramba, eu levei a capoeira. Caramba, aquela pessoa falou mal de mim, tá fazendo. Tipo assim, né? Eu falei, nossa, brigou tanto que não sei o quê. O samba, não gostava do samba e hoje faz a aula, ou tá lá e tá no meio e não sai mais, né? Quem entra no samba não sai. Nossa, muito bom, muito bom. E quem entra na capoeira não sai. Dá pra perceber que você foi sua referência, né? Muito. Então você mergulhou lá dentro. E não saiu nunca mais. Se conectou com você mesmo e falou, eu vou ser minha referência. Exatamente. Pode falar o que for, eu vim pro mundo e não foi pra ninguém determinar o que eu vou fazer, onde eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então isso é muito forte, porque é difícil você não ter referência, né? É muito difícil. E de família também, né? Morava sozinha em São Paulo. Então, você ser sua própria referência já é um ato de muita força e coragem mesmo. Exatamente. Muito, muito bom te ouvir. Cacau, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre cura, eu vou entrar no assunto do relacionamento, tá? Em uma das aulas que eu fiz com você compartilhou sobre um relacionamento muito complicado que você viveu. E é a típica história que quando você começa a escutar, parece o roteiro de um filme de comédia romântica, mas acaba em um filme de terror psicológico. Exatamente. Então, conta um pouquinho como que você conheceu essa pessoa, como que tudo aconteceu, pra gente compartilhar isso, para que outras mulheres saibam o que é viver isso e que é possível também sair e se recuperar dessa situação. Olha,
Eu achei, né, que eu tinha encontrado um príncipe encantado na minha vida, né? Eu tive um relacionamento de 5 anos, saí do relacionamento, entrei em um outro relacionamento, ficamos 3 anos e tá tudo bem, fui seguindo a vida. Uhum. Então, em meio de um relacionamento, né, desse de 3 anos, né, pra esse que, tipo, detonou a minha vida, eu não tava bem, ou até desacreditada no amor, tipo, o amor não é pra mim, e tipo, eu vou viver sozinha, eu acho que eu nasci pra viver sozinha, né? E tava com todos esses pensamentos. Do nada surge um príncipe, né? Um príncipe encantado. Começou por onde, né? Por rede social. Ele me chamou no Instagram, a gente começou a conversar, e era maravilhoso, a conversa era maravilhosa e tudo mais. Do nada ele me convidou para sair e eu falei para ele, olha, eu não consigo sair agora e tudo mais. Fui dando um não porque eu não conhecia e tinha medo, né? Uhum. E aí aconteceu de um dia eu estar em aula, tava muito mal, tipo, muito mal, assim, né? De várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí a gente conversou durante o dia por mensagem, pelo WhatsApp. Foi uma terça-feira. Quem se encontra com alguém numa terça-feira, né? Aí eu tava no meio de aula, né? E aí ele me manda mensagem, tá tudo bem? Eu falei, eu tô exausta. A única coisa que eu precisava agora era de um abraço. Ele simplesmente falou, não, eu vou aí onde você tá. Aí começou o encontro, né? Começou aquele conto de fadas que você acha que tá na Disney ou sabe Deus onde em um filme, né? Uhum. O cara saiu 10 horas da noite, foi na aula me buscar, eu toda acabada, tipo, toda suada, que eu tava em 3 horas de aula. Quando eu saio, aquele homem, a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, aquele homem gigante, bonito, um deus grego, assim, eu falei, meu Deus. Aí você já, as pernas tremem e tudo mais, né? Eu olhei e falei, meu Deus. Quando o cara abre a porta do carro pra mim, 10 horas da noite, um buquê de rosas vermelhas. Meu Como é que Deus! você fica? Encontrei um príncipe, né? Encontrei um príncipe encantado. Aquilo pra mim foi algo tipo, mas é o primeiro encontro, né? Só que você já começa, entra ali a paixão, né? Sim. Entra o encanto e você não quer olhar ou se perguntar como é aquela pessoa, porque ele fez isso, não. Você só vai no embalo. Enfim, né? Ele abriu a porta do carro, eu entrei, fiquei toda emocionada. E ele foi me levar para minha casa, a gente conversou muito, já tinha conversado muito, né? Porque hoje em dia você conversa a sua vida inteira em 5 minutos em rede social, né? E aí a gente foi conversando para casa, ele parou na porta da minha casa e conversando, tal. Eu falei, olha, eu tô muito suja, tal. A gente combina outro dia pra gente sair. Ele super entendeu. Um lorde. Um lorde, me deixou em casa. Desceu, abriu a porta do carro, me deixou na minha casa, foi embora e eu tô encantada, meu Deus, ganhei rosas. Não sei o que e tal. Beleza. Isso foi numa terça-feira, na sexta-feira ele me convidou para ir pro cinema. Falei, vamos pro cinema. Começou a história de contos, né? Uhum. Foi pro cinema, a gente foi se conhecendo e tudo mais. Um cara sempre disposto a tudo. Tudo que eu falava, ele tava ali para mim, para me ouvir. E realmente eu achando que eu tinha encontrado esse príncipe que eu sonhava, mas isso só existe em filme, né? Porque querendo ou não, toda mulher, eu quero um príncipe que faça isso e isso. A gente tem essa idealização desse amor romântico, né? Até de família te colocar, né? Que você tem que casar. E eu nunca tinha pensado em casar. E pela primeira vez na minha vida eu tinha, nossa, arrumei um príncipe que eu vou casar, que eu vou ter filho. Nunca tinha passado na minha cabeça engravidar, né? E pelo aquele momento que eu tava vivendo, eu achei que de tanto sofrer na vida, levar paulada na vida, nossa, agora eu encontrei um príncipe, agora eu vou casar, vou realizar mais um sonho, né? E tudo mais. A expectativa foi lá no alto. Foi lá no alto. E fui vivendo isso. Então eu vou falar pra você, Mi, foram 3 meses de relacionamento que eu, tipo, tava num filme. Tava no céu, tava vivendo um conto de fadas, assim, sabe? Tudo que eu falava, ele me apoiava, contava sobre mim, ele me apoiava, nunca foi defeito tudo que eu fazia, né? Tanto a dança quanto o mundo do samba, porque ele também era. Então nada disso era problema em 3 meses, né? Nada era problema. Até isso a gente, enquanto mulher, tem que pensar, né? O cara tem que aceitar a nossa vida. Exatamente. Né? Porque é difícil o cara aceitar nossas escolhas, a nossa profissão, a nossa carreira, tudo isso a gente tem que... Tudo isso tem que viver pensando pro outro e não pra você, né? Então, tava tudo mil maravilhas, né? E a gente foi vivendo isso. Cacau, você falou uma coisa que me pegou aqui um pouquinho, né? Você falou que nos primeiros 3 meses ele aceitava as suas escolhas e
isso me fez refletir sobre o quanto é difícil pra gente se relacionar, né? Uhum. Quando a gente conhece um cara, a gente não fica muito questionando o que o cara faz ou deixa de fazer. O cara tem o trabalho dele, ele tem a rotina de horário dele, e a gente normalmente se adequa, né? A gente é água ali para poder se encaixar na vida do outro. E quando é o contrário, né? Muitas vezes essa questão do patriarcado, o cara realmente chega e ele quer possuir a sua vida e, cara, quer, não, mulher minha não faz isso, mulher minha não dança, mulher minha. Então, eu imagino que você ter essa percepção dele no começo, de que ele aceitava, né, você por ser do meio que você estava vivendo, foi uma coisa que te encheu de muita paz e de expectativa de que, meu, finalmente eu encontrei alguém que vai entender meu universo, não vai querer mudar quem eu sou. Então isso é uma coisa que assim, é muito importante a gente refletir, né? Quando é a vida do cara, a gente sempre faz de tudo para se encaixar, para entrar naquilo e viver o que o cara gosta, a gente faz questão de entender, de gostar também. E muitas vezes o homem não se toca de entrar no nosso universo e falar, meu, ela gosta disso, deixa eu entender mais, eu quero fazer parte disso também, me fala, me conta mais. Então, eu imagino que isso foi algo que, depois desses 3 meses que você vai contar pra gente agora, que a coisa começou a ir por água abaixo, deve ter te frustrado, porque uma expectativa muito grande foi totalmente, assim, quebrada, né? Totalmente. Conta um pouquinho. Que no começo ele aceitava tudo, então, tipo, meu, o cara aceita, ele me apoia, tô bem, né? E do nada começou a implicância, né? Tinha show pra fazer, eu lembro que um dia, né, eu cheguei e falei, olha, hoje eu vou dançar em tal lugar, né, a passista show. E o cara surtou, como assim você vai me deixar sozinha? Se você tivesse me falado que você ia fazer esse show, eu teria me programado e ir pra casa da minha mãe. Eu não ficaria aqui casa sozinha, da mamãe, meu Deus. Sozinho. Eu falei, como assim? Um cara de 40 anos vai ficar sozinho porque eu vou sair pra trabalhar. Tipo, não, como assim? Antes eu entendia que era um trabalho, hoje não entende, né? Aí começou as coisas acontecerem, né? Mas mesmo assim, acontecendo e você apaixonada, então, sim, eu apaixonada, porque tinha achado um príncipe, eu comecei a falar não pra mim mesma. Nossa. A Cacau começou a se anular. Ah, então tá bom, peraí que eu vou cancelar. E aí, o mais engraçado, né? Que tudo isso que eu conto, que eu falo, eu tenho tudo arquivado. E aí, quando você vai ler, cara, isso realmente aconteceu. Porque não parece que aconteceu. Sabe, eu falando como a Cacau se permitiu viver tudo isso. Uma mulher que tudo vencia os não da vida. Ah, você falou não pra mim? Então tá bom. Então eu vou lutar e vou conseguir isso, eu vou fazer isso, eu vou buscar isso. Raspar o cabelo porque eu precisava viver aquilo e ter minha identidade. E de repente, dentro de um relacionamento, você começou a se anular. Sim. Né? Era o que eu me sentia. As coisas que eu mais amava na vida, comecei a deixar. Né? Sempre gostei de treinar, até porque eu sou professora. E o cara tinha ciúme de você treinar. Eu falei, como? Aí eu não ia treinar. Vai se deixando, a gente vai Fui me deixando, né? Então hoje eu não vou fazer esse show. Amanhã eu não vou fazer outro show. Amanhã eu não vou dar essa aula. Amanhã eu não vou para esse evento porque ele não gosta dessas pessoas. E fui deixando. Fui deixando tanto que eu deixei tudo, sabe? Sim. Deixei de fazer evento. Só fiquei em uma escola que era a escola que a gente tinha ligação, né? Que os dois estavam juntos. Entreguei um cargo de rainha de bateria, né, que eu saí, que era um sonho, principalmente que eu saí à frente da bateria da escola, a minha primeira escola, e uma escola que eu amava, e ninguém entendeu nada. Nossa. Eu saí, desfilei num dia como rainha, no dia seguinte eu me desliguei, porque ele colocava na minha cabeça que ele queria uma mulher, que ele queria casar e queria uma mulher que abandonasse esse mundo assim como ele, que abre mão, e do lar, né? Que ele abre mão, né? Foi aí que eu comecei, tá bom, vou fazer isso, né? E aí eu me desliguei da escola, graças a Deus eu voltei. Saí em 6 meses, que terminou, eu voltei, né? Mas eu comecei a anular-me, sabe? Tipo, abrir mão de tudo. E aí, entendeu? Eu falei, cara, era 3 meses de amor, agora eu comecei a conhecer um outro lado de uma outra pessoa, né? Eu lembro quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha um Samsung. E, tipo, tava tudo bem, eu nunca liguei pra marca ou, sabe, pra rede social. Tava tudo bem. Só que eu trabalho com público e eu precisava publicar, precisava divulgar meu trabalho, né? Uhum. E aí eu lembro que ele me deu um celular, ele me deu um iPhone na época, chegou pra mim e falou, falei, olha,
do nada, né? Cheguei lá, uma caixa e abre. Quando eu abri, era um iPhone, eu fiquei super feliz. Ele, isso aqui é para você divulgar seus trabalhos melhor. Você Nossa, te dando precisa me apoio. dando apoio para o meu trabalho. E aí, quando a gente começou a brigar, os motivos das primeiras brigas era você se coloca muito na rede social, você se mostra muito nas redes sociais, você aparece demais. Então eu falei assim, Começa aquela poda, né? não dá para entender. Um cara que me deu um material de trabalho, né? Me deu um celular para meu material de trabalho, e ele tá reclamando porque eu tô divulgando muito, que eu tô me expondo muito. Isso não existe, né? Mesmo assim, a Cacau começou a cortar, tudo bem, vou parar de postar mais. Então, uma rede minha que tinha quase 14 mil seguidores, eu vi meus seguidores tudo caindo. Para de postar. Você não tinha conteúdo e só postava com a pessoa. Eu nunca tinha abrido relacionamento nas minhas redes sociais. Sim. Foi o primeiro relacionamento que eu tava bem, tava feliz e comecei a postar, né? Então tudo era com ele. Todas as minhas fotos tinham uma minha, 10 com cara. Meu relacionamento era exposto, Sim. né? A nossa relação era exposta. Meus seguidores começaram a cair, tava tudo bem, porque eu imaginava que ia casar, imaginava que ia um conto de fadas, né? Então, foda-se, porque fulano não gosta de mim mesmo, porque a rede social ninguém me conhece, eu fui abrindo mão disso por estar no relacionamento. E ele começou a podar. Primeiro por eu fazer show, depois pela me expor nas redes sociais. E aí começou os cortes, e eu fui me cortando. Aí quando eu comecei a entender que o relacionamento não estava bem, já estava já no quarto mês de relacionamento, a gente não tinha mais uma vida sexual ativa. Aí já começa a podar a autoestima. A minha autoestima começou a cair ali. Não tinha mais relacionamento. Então, aquele cara que me tratava feito uma princesa na frente dos amigos, ele via qualquer pessoa, a gente andava agarrado. Aquilo começou a mexer com a minha mente, sabe? Era um cara que só andava grudado, ele não andava desgrudado, e eu eu odiava. Na minha vida inteira eu odiava alguém que andava de mão dada, grudada no meio da rua, aquilo me incomodava. E de repente eu tava vivendo aquilo com o cara. Ele não saía, se a gente fechava a porta do apartamento e descia as escadas de mão dada, tava no carro de mão dada, tudo era grudado, muito grudado. Cara, ele tem um negocinho meio de manipular, tipo, eu te dou, mas eu tiro, eu quero te apoiar, mas eu não te apoio. Exatamente. Tudo era dele. Os ambientes que a gente ia, era tudo voltado dele, né? Ele me afastou da minha família, me afastou da minha casa. Eu aluguei uma casa, eu fiquei 9 meses. O período de relacionamento com ele foi o período que eu não fiquei na minha casa o final de semana. Eu só ficava na casa dele todos os finais de semana. E no dia que eu falava assim, eu vou pra minha casa, ele jogava com o meu psicológico, né? Você vai por quê? Porque você não gosta mais de mim? Você já tá abrindo mão de mim? Eu sei que você não me ama. Você só tá comigo porque você gosta da minha mãe, porque a minha família gosta de você. Eles ficaram aí, bom, quem é psicanalista deve entender, mas ele tem alguma questão com a mãe, né? Porque tudo, vou por causa da minha mãe, você não vai pra cá por causa da minha mãe. Não, só vai gosta sair. Da minha mãe. Tem um probleminha aí que precisa cuidar dessa relação com a mãe aí. E aí, eu sei que tudo começou dessa forma. Eu falei, cara, a definhar. Eu falei, tem alguma coisa que não tá bem, sabe? E aí começou a parte da vida sexual. Não era bom a vida sexual, por mais que era esse encontro de, né? É um conto de fadas, mas era algo muito, quando eu comecei a entender, né? Era algo muito. Como é que eu falo? Tipo, tudo dele, sabe? Sim. Tipo, era do jeito que ele queria. Não era uma troca. Não era uma troca, né? A forma que ele ficava satisfeito e tava tudo bem. Nossa. E eu aceitava aquilo porque eu amava ele. Sim, é porque a gente tem muito, desde pequena, aquele negócio do amor romântico, né? Então, você pode ser, a mais feminista, igual você falou. Cara, eu que nunca aceitei um não, me coloquei. E isso que é o mais cruel, porque a gente tá como vítima numa relação que é abusiva, e a gente ainda se culpa. E ainda olha pra trás e pensa assim, cara, como que eu me permiti? E o relacionamento abusivo, ele faz isso. Eu tive um relacionamento também que eu olho pra trás e falo, eu tava louca, eu tava cega, mas o manipulador, que às vezes ele pode ser até uma vítima também, a gente não vai entrar nesse aspecto agora, ele consegue ir realmente te enclausurando ali
num lugar em que você fala, meu, eu preciso dele pra viver. Pra viver. Porque você vai se deixando, você vai, ele chora, ele, tal, e, tá bom, você dá chupeta, você dá mamadeira, e quando você vê, você fala, cara, quem eu sou? Aí, na minha experiência mesmo, cara, engordei 17 quilos, porque eu ir pra academia era um problema, a pessoa foi fazer até a mesma faculdade que eu, porque tudo tinha que estar comigo, e daqui a pouco eu não tinha coragem de falar assim, vou ver uma amiga, porque ele não saía com nenhuma amiga, eu falava, vai vir aquele, eu vou ficar aqui sozinho. Ou se eu saía com uma amiga, eu arrumava um jeito do marido da amiga ficar junto, porque eu tinha que ter a babá para eu poder viver. Então, a gente às vezes também se olhar com um pouco mais de amor, que não foi que, como que eu me permiti? É uma coisa que tá todo mundo propenso a viver e o abuso, ele tem isso, e a gente não, às vezes não enxerga. Quando você tá no olho do furacão, você não enxerga o que tá acontecendo. Exatamente. E eu não enxergava. Tudo que ele fazia comigo, eu, só amava. Amava ele. Não, ele vai mudar, ele vai ser aquele príncipe e tudo mais, né? E aí foi, com 4 meses de relacionamento, ele já começou a dar gatilhos, né? De quem realmente ele era. Mesmo assim, eu tava ainda encantada com o cara que eu conheci. Sim. Sabe? O cara que quebra a porta do carro, o cara que me dá presentes. Então, eu realmente achando que tudo aquilo era presente, né? Então, tava apaixonada. E todos os erros que ele fazia, tudo que ele cometia contra mim, eu falava passar, ou é só uma fase. Como ele falava e me acusava, né? Então, entrou a parte da vida sexual, onde, eu encontrava com ele todo final de semana. Aí começou a ter relação uma vez na semana. Aí começou a ter relação a cada 15 dias. Depois era um mês sem ter relação, sabe? Não tinha relação sexual, não tinha. E a culpa dele por ele não ter relação sexual, ele falava que estava cansado, que era questão de trabalho, que estava exausto e não conseguia. E eu me culpava, por mais tem alguma coisa errada comigo, né? Por mais que ele falava que o problema era com ele, que ele não estava bem, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo outro, eu me culpava. Eu me olhava na frente do espelho e falava, caraca, nossa, será que eu tô fedida? Eu falava isso, será que eu tô fedida? Tinha excessos de banhos. Eu ia tomar banho toda hora. E trocava de roupa. Desenvolver uma neurose, né? E trocava de roupa, passava perfume, toda hora escovava os dentes. Vou no banheiro, escovava os dentes. Porque eu tava perto dele, ele não me tocava em 4 meses de relacionamento. Ele não me beijava. Que é o ápice, é quando você tá esperando assim, né? Você igual o Chuchu nascer. E outra, ele não permitia, né? Ele não deixava fazer nada no final de semana. Então, todo final de semana, eu tinha que estar com ele na casa dele. Só que, eu ficava sentada no sofá enquanto via ele jogar. Ele era viciado em videogame. E, eu tinha que ficar lá vendo o bonito jogar e eu sem fazer nada. Eu com 1000 coisas pra fazer, porque você sabe como eu sou acelerada. Um monte de coisa pra fazer no final de semana e eu não fazia nada. Porque eu tava lá sentada. Vendo bonito vendo jogar. E ele não me tocava, não me beijava, nada. Então eu comecei a criar isso. Nossa, acho que o problema sou eu. Autoestima, nossa, eu sou feia. Nossa, eu não sei o quê. Colocando coisas em mim que não existia, sabe? E aí falava, nossa, você acha que eu tô bem assim? Ter a validação dele, olhar pra mim e falar que eu tava bem, tava bonita. Aí ele falava pra mim, lógico, né? Amor, você é linda, você é a coisa mais linda do mundo. Já falei pra você 1000 vezes que o problema não é você, sou eu. Como é que tu fica? Ai, meu Deus. Sai. Se eu não tenho, sou o quê, querido? Centro de se eu não tenho reabilitação? um problema, se eu não tenho um problema, é possível. Você deitar com um cara que você deseja, o cara virar para um lado e você virar para o outro e é uma noite assim. Você tomar banho pelado com o cara, né? Vamos abrir aqui o verbo, né? E o cara não te olhar ou te tocar de uma forma de casal, não existe. Eu falei, tem algum problema. E realmente, eu não via que o problema era ele, eu só enxergava que o problema era eu. Eu falava, cara, acho que eu tô com algum problema, ele não deve gostar. Aí eu falava, nossa, eu acho que eu tenho um peito pequeno. Nossa, eu acho que minha bunda tá caída. Nossa, eu acho que eu tô gorda. Cara, eu comecei com isso na cabeça, treinava mais, fazia mais dieta. E ficava louca. Eu falei, não, acho que ele gosta de mulher gordinha. Aí começou a entrar aquilo na minha cabeça. Eu não comia lanche, tinha acho que uns 10 anos na minha vida. Refrigerante tinha, sei lá, uns 8 anos. Eu comecei. Tudo que ele comia, eu comia. Ele era viciado em lanche. Eu falei, acho que eu vou comer, porque se ele tem essa vida, ele tem essa rotina, ele gosta de alguém que faça isso. Como vai. Então eu comecei. Raízes que você nem imagina. Nem imagina. Comecei, era um excesso de carboidrato, porcaria, viciado em pizza, viciado em esfirra. Todo final de semana era só esse tipo de comida. Engordei no relacionamento, acho que uns 4 quilos.
Porque eu queria me adaptar, eu queria fazer aquilo para poder agradar e me encaixar no mundo dele, pelo menos para ele gostar de mim, sabe? E aí aconteceu, né, a vida sexual, da gente entrar de férias, final de ano, e eu fui pra praia, pro apartamento dele, eu falei, nossa, aqui vai acontecer, lá vai ser maravilhoso, vai ter uma vida sexual e tudo mais, a gente vai estar sozinho. Não aconteceu nada. Nossa. Foi pra ficar 15 dias, eu quis ir embora na primeira semana. Porque a gente brigou feio e foi aí que eu comecei realmente a ver, eu comecei a enxergar que tinha algo de errado e que realmente o problema não era comigo, né? Não era comigo. Comprei um monte de lingerie. Chegou na praia, a primeira semana não aconteceu nada, né? Praticamente ele dormia no quarto e dormia na sala sozinha. Nossa. Né? Ele estava trabalhando e eu não, então eu acordava, fazia minha caminhada na praia, vivia, né, enquanto ele trabalhava. E no momento que ele tinha, depois de trabalho, ele não me dava atenção. Tipo, ou ele jogava, ficava irritada porque os videogames dele não estavam naquele ambiente, as coisas dele não estavam naquele ambiente, então começou essa crise. E aí eu falei, vou tentar, né? Já que ele não me toca, eu vou tentar. Foi nessa viagem Foi que nessa teve viagem. o ápice do terror psicológico, né? Começou o terror psicológico. Começou, né? Aí Começou. Que muda de comédia romântica de fato pro terror psicológico. Aí eu lembro que eu fui, tomei banho, me perfumei, me arrumei toda, daí eu lá deitada esperando o príncipe. Quando ele sai do banheiro de toalha, que nem me vê, ele simplesmente mudou. Catou a roupa dele, entrou pro banheiro, voltou trocado de pijama e já assim, um monstro transformado. Por que você faz isso? E eu sem entender nada. Por que você faz isso? Por que você coloca esse tipo de roupa? Pra quê? Pra provar que eu não sou homem? Pra mostrar que eu não sou homem, que eu não consigo ficar com minha própria mulher? Por que você faz isso? E eu, como assim? Como é que ele faz uma coisa dessa? E eu, assustada, ele começou a socar a parede. Ele pegou um ventilador que tava lá, mas ele quebrou o ventilador inteiro de nervoso, inteiro. Só sobrou o motor do ventilador, porque ele quebrou o ventilador inteiro. Meu Deus, Cacau. Aquilo pra mim, tipo assim, eu fiquei com medo, né? Eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente peguei um vestido, coloquei por cima daquela roupa que eu tava, desci e fui pra praia chorar. Peguei o celular e fui pra praia. Vou ligar pra quem? Pra pedir socorro nesse momento. Só tava eu e ele. Olhava no aplicativo do Uber, mó caro pra mim voltar, né? Da onde eu tava pra São Paulo. Eu falei, gente, agora como é que eu vou embora? Não tinha ninguém, porque ninguém sabia do que eu tava passando com ele. Normalmente a gente guarda. A gente não quer, a gente se preocupa de expor o cara. Exatamente. Ai, o que vão pensar dele? Exatamente. Ai, não, você fica e aguentando. Com quem falar? Com quem você vai falar? Porque, tipo, nas minhas redes sociais era tudo mil maravilha. A gente tá vivendo contos de fadas. Quem vai acreditar em mim? Todo mundo vai achar que eu sou louca. Como ele fez as pessoas acreditarem que terminou um relacionamento porque eu era louca, né? E então, aí, até isso a gente puxa a responsabilidade. A imagem do relacionamento, a imagem do outro, a gente tá passando aquilo e assim, não, eu vou segurar porque eu tenho que manter esse relacionamento. Essa responsabilidade a gente puxa, né? E aí começou, eu falei, vou ligar pra quem? Vou falar com quem? Minha melhor amiga não vai acreditar em mim, sabe? Eu tinha muito isso, que a minha melhor amiga não ia acreditar em mim. Aí entra a Marta, aí eu pego o celular, isso, era quase 1h da manhã, eu liguei pra minha psicóloga. Ainda bem que você tinha... Liguei pra minha psicóloga e comecei a falar. Chegou um momento que eu não falava, eu só chorava. Porque eu tô vivendo isso, porque eu tô aqui, porque ele fez isso. Acho que a culpa é minha, porque eu tô feia, porque eu não sei o quê. E eu comecei a colocar a culpa em mim, não entender. Nossa, mas eu não entendo ele. Ele falou que tava cansado, e mesmo assim eu fui lá, tomei banho, me arrumei. E aí fica aquela... Aí ficou aquele jogo. Loucura na nossa cabeça, vozes, né? A consciência, mas aí o abuso falando, a dependência emocional, aquela bagunça. Aí eu desliguei o telefone, fiquei mais um tempo lá, né, respirando. Ele não foi atrás de mim. Ele não se preocupou com onde é que ela tá, pra onde ela foi. Meu Deus. Quando eu voltei pro apartamento, ele tava dormindo num quarto. Como um anjo. Como um anjo. Eu falei, eu não vou dormir com esse cara. Né? Eu Tem fui lá. alguma coisa de errado no comportamento desse cara, né? Eu fui, peguei um cobertor, fiquei na sala, passei a noite clara, porque eu não conseguia dormir, com medo, né? No outro dia, o cara acordou como se nada tivesse acontecido. Um alecrim dourado. Bom dia, amor, tudo bem? Me beijando, me abraçando. Aí eu, bom dia, tudo bem? E eu assustada. Claro. Vamos tomar café na padaria? Meu Deus! Como se nada tivesse acontecido. Era muito do 8 a 80, é um contraste absurdo no comportamento dele. Exatamente, eu falei, vamos. Fui lá, tomei banho, me arrumei e fomos pra padaria. E aí ele me levou à padaria chique, né? Que ele só me levava para um ambiente chique para falar assim, olha, isso aqui você não pode pagar, né? Na cabeça já dele. Pra te colocar uma dependência nele, né? Totalmente. Aí chegou nessa padaria,
puxou a cadeira, não sei o que e tal, no meio do café. Peraí que eu já volto, amor. Tipo, como se nada tivesse acontecido. E eu assustada, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O cara simplesmente saiu. Quando ele voltou com aquele buquê de rosas linda. No meio da padaria. No meio da padaria, todo mundo olhando e eu constrangida, todo mundo me olhando, assim. Tipo assim, a preta pegou um brancão, o cara tá fazendo isso, porque as pessoas pensam, as pessoas te olham, te julgam. No meio da Ainda padaria. tem isso, né? Tem isso, ainda tem que Não conviver. basta o abuso dele, tem o abuso do olhar dos outros. Exatamente. Ele vem no meio de todo mundo, me dá aquele buquê de rosas, aí você se derrete de novo. Gente, o cara fazia o show do Sou o Príncipe. Aí pegou na minha mão, me pediu desculpa, que nunca mais ia fazer isso, porque ele estava cansado, que eu precisava entender, que a culpa não era minha, que eu era linda, maravilhosa, que não tinha nada sobre mim, que ele não conseguia ter relação porque ele estava muito tenso. Mordiação. E era muita questão de trabalho, que estava... tudo bem. Passamos, isso foi no meu Natal. Passamos o Natal, voltamos para São Paulo. Voltou para São Paulo e começou a nossa vida terrorista de carnaval e corre daqui, corre dali e tudo mais, aquela correria louca. E eu comecei a entender realmente que no final de semana a gente estava cansada, porque não dormia direito, estava tensa e tudo mais. Eu fui entendendo que não tinha relação sexual. E aceitou. E aceitei, porque nesse momento entramos de férias. Eu falei, nossa, vamos sair de férias. Agora vou tirar o atraso. Agora a gente vai viver um conto de fadas. E eu idealizei tudo isso nessa viagem. Viajamos. A gente ficamos 20 dias viajando. Cada hotel maravilhoso. Lugares incríveis, assim, sabe? E brigadas. Ai, meu Deus, calma. Nas redes sociais, a viagem dos sonhos de um casal, sabe? Pra família. Eu lembro que eu acordava de manhã com mensagem da mãe dele, perguntando se eu ia voltar de viagem com o neto dela. Meu Deus, e essa sabe? mãe aí, E essa mãe que tava em tudo. Ai, você vai voltar com o meu netinho, né? Aí eu, no meu pensamento, como é que eu vou falar pra mãe dele? Como é que eu vou falar pra ela que o filho dela não transa? Pra ter filho tem que brincar. E não tinha brincadeira. E eu com aquilo na cabeça. Então, 20 dias de viagem, só teve 2 vezes de ato de sexual, né? Só teve 2 vezes. E porque eu procurei ele, né? E aí eu lembro que... E com medo, imagina. Porque né? o medo da recusa, às vezes você fica... Exatamente. Você, né? Não, já tava vulnerável. E isso, uma vez ele falou pra mim que... Eu fui perguntar pra ele, porque ele não me beijava. Por que você não me beija mais? E aí ele falou pra mim que não me beijava mais, porque toda vez que eu beijava ele, parecendo que eu já queria ficar pelada e que ia entrar no modo sexual. E que às vezes ele só queria um beijo ou um abraço. Então ele falou pra mim que parou de me beijar por conta disso. Porque toda vez que ele me beijava, parecia que eu queria sexo. Beijava ele com ato de sexo. Então ele não queria. Começa no beijo, né? Entendeu? Então, tipo, ele não me beijava mais por conta disso. E aí, falei, tá bom. Aí aconteceu, né? Na primeira vez, a viagem, né? Aconteceu na primeira parada, né? Que a gente viajou pra vários lugares. Da segunda vez que foi pro ato sexual, ele parou no meio do negócio e, tipo, me deixou lá pelada e falou, não consigo fazer desse jeito. E me deixou. Tipo assim, como assim? Volta aqui, não acabou. Eu não consigo fazer dessa forma, não é do jeito que você quer, eu não consigo. E me largou. Ele simplesmente me largou. Aí eu fui, peguei minhas coisas, tomei banho, não entendi nada. E eu falei, a partir de hoje eu não vou mais insistir, eu não vou mais tentar, porque quem tá se machucando sou eu. Sim. Então ficamos praticamente 6 meses sem ter relação sexual. E eu sempre entendendo que era problema com ele, que ele não tava bem, que não sei o quê. E aí eu comecei a entrar na cabeça dele, falar, olha, você precisa procurar uma ajuda, né, médica, pra ver se tem alguma coisa, se tem algum problema. E eu vi que realmente não tinha problema, que o problema era ele, né, que ele não queria, né, e até entender o que era, como é que eu posso falar, o narcisismo, a pessoa psicopata, porque eu falo isso hoje, né, que é uma pessoa narcisista. Eu lembro quando a gente começou no relacionamento, que eu comecei pra casa dele, ele tinha uma ex que entrava nas minhas redes sociais, né, ou por ironia do destino, hoje ela é minha aluna, e aí eu só vim buscar ela depois do fim do relacionamento. Sim. Né? Porque eu saí tão abalada do relacionamento, saí tão mal, que eu achava que realmente a culpa era minha, que eu era tudo aquilo e tudo mais, né? Quando ela entrava, eu perguntava pra ele, quem é essa menina? Porque eu não conheço, ela não me segue. É a louca da minha ex. A gente é sempre a louca da ex, né? É a louca da minha ex. Ah. E eu tirei a menina das minhas redes sociais, bloqueei ela, excluí a menina, né? E foi ficando isso, foi ficando tal.
E quando eu comecei realmente a falar assim, não quero mais isso, eu vou dar um basta nessa relação, né? Faz um ano hoje, né? Que a gente terminou. Estamos aqui que eu para tô... comemorar esse Exatamente. livramento. Esse livramento. Então hoje faz um ano. Libertação. Exatamente, hoje, dia 13, faz um ano do fim desse relacionamento, né? Foi no dia dos namorados, né? Então a gente veio de viagem, ficou esse período sem ter relacionamento, sem ter relação sexual, veio no dia dos namorados. E no dia dos namorados você, nossa, vou ficar com seu gato Sim. e tudo mais, e vai acontecer. Tudo na minha mente, quando ele me chamava pra sair, pra fazer algo, aquela vai esperança acontecer. de que ia ter essa troca de afeto E sexual. nunca tinha. E aí eu trabalhei, sei lá, 18 horas no dia, né? Saí de casa às 5h30 da manhã, cheguei na casa dele às 22 horas. Nossa. Fui lá tomei banho, a gente jantou. Falei, vai acontecer, né? Quando eu volto, o cara tá dormindo no sofá. O cara tá simplesmente dormindo. Eu olhei pra aquela situação e falei, cara, eu não mereço isso. Não dá. Aquilo pra mim falou assim, eu não mereço. Cara, eu trabalhei e o cara fala pra mim que tá cansado. Simplesmente ele trabalha 5 minutos na empresa, o cara entra 10 horas, sai 5 da tarde, falou pra mim que tá cansado, eu dei 500 aulas de todo hoje, o seu corre, depois trabalhei... Você ainda foi tomar banho, ainda tava disposta a fazer acontecer. Eu não sabia nem quantas aulas eu tinha dado no dia, quantas horas eu fiquei em pé, trabalhei praticamente das 5h30 da manhã até as 10 da noite pra chegar aqui, o cara tá dormindo e falar que tá cansado. Que na verdade ele chegou 5 horas, tava jogando até as 10 horas da noite. Meu Deus! Pelo amor de Deus, tava jogando, eu cheguei na casa dele, tava jogando. Tá cansado, então tá bom. Deixei ele dormindo no sofá dele e fui pro quarto. Fui dormir, já, tipo, pra mim já tinha acabado, porque eu via que eu tava em um relacionamento que eu tava sozinha. E nesse período eu já tava conversando com o psicólogo, já tava conversando com minha amiga, minha melhor amiga, já tinha abrido, né, sobre o que eu tava passando e já comecei a entender que aquilo ali não tava bem, né, e que, tipo, eu precisava acordar e ter, tipo assim, um chacoalho, acorda, sai disso, que isso aqui não vai sair disso, acabou, entendeu? E aí eu tinha, né, que eu vou construir uma família, que eu vou ter um filho e tudo mais. No começo ele falava que iria ter uma família, que ele queria casar, que ele nunca tinha dado certo com mulheres, porque as mulheres eram doentes, eram malucas, possessivas. Falava mal de todas as ex dele. Todas as ex dele tinham um defeito e ele era o príncipe, né? Quando é assim, a gente já sabe que a próxima louca é a gente. É a gente. Então, tipo assim, ele falava mal de todas, porque a outra traiu, porque ele terminou porque fulano traiu, porque todas machucaram ele e tudo mais. Vítima da sua própria tudo história. Ele falava que era o outro e não ele. Então, quando eu comecei a conversar com minha psicóloga e minha melhor amiga, elas falaram pra mim, Cacau, pelo amor de Deus, abra a mente, né? Aí eu falei, realmente não dá. E no dia dos namorados, caiu a ficha, né? Eu fui dormir, no outro dia eu acordei, ele era bravo comigo no outro dia. Pra você nada tá bom. Tipo, a gente jantou ontem, eu falei pra você que a gente vai sair no final de semana pra comemorar essa data. E pra você nada tá bom. Ai, sabe? Esse é o mínimo que a gente Eu falei, mas eu não queria, tá bom, eu não queria sair pra jantar, eu não queria presente, eu queria pelo menos ter uma noite com um cara que eu amo, sabe? E ele, puto da vida, porque eu fui dormir de cara fechada. Ainda trocando pra você ficar com uma errada e a com uma errada. E aí, enfim, né? Isso aconteceu no dia 12, né? No dia 13 ele me deixou no serviço, a gente teve essa discussão de manhã e eu fui trabalhar. À noite eu sofri um assédio sexual dentro do metrô. Graças a Deus estou bem, né? Sim. Mas isso deixa marcas na gente. Sim, com certeza. E a marca maior que deixa é você estar em um relacionamento onde você pelo menos espera um apoio. E você não tem esse apoio, né? Então, pra mim, ali foi o momento que eu falei, chega, eu não quero mais esse relacionamento, não tá me fazendo bem. Sofri assédio, liguei pra ele e falei, olha, acabei de ser assediado, o cara com um pinto, com a roupa aberta nas minhas pernas, o fungado do cara no meu ouvido. Ele simplesmente chegou pra mim e falou, por mensagem, eu tenho uma mensagem até hoje. Ai, amor, ele tava jogando. Nossa. Aquilo pra mim, tipo assim, foi o fim da picada. Falei, caramba, o cara sai da onde ele mora, que dá praticamente 2 horas até a casa da mãe dele, ele simplesmente sai pra ir buscar um jogo pra ele jogar. Ele vai buscar um card na casa da mãe dele pra ele jogar. O cara mora a 15 minutos da minha casa, ele não conseguiu parar o jogo dele, a live dele, pra poder vir me dar atenção no momento que eu mais precisava. Eu tô num relacionamento que eu não tenho ninguém. Sou eu e sou eu. Sim. Entendeu? Então, pra mim, foi um basta. Eu liguei pra ele e falei, olha, eu acabei de sofrer um assédio. Ai, amor, infelizmente isso acontece. Vai pra casa tomar banho.
e descansa. Amanhã é um outro dia, olha, mas eu tô aqui pra você. Lindo, assédio não é só lavar, né? Não tem como lavar o trauma, não tem como lavar o psicológico, o Exatamente. emocional, não é assim que funciona. Isso é com carinho, Exatamente. atenção. Eu não tive apoio. Eu não tive apoio. Eu não li de novo pra ele. Eu li novamente porque eu não entendi o que ele mandou. Meu Deus. Toma banho e vai dormir. Aí depois, né, ele pegou e me mandou uma outra mensagem. Eu tô aqui pra você. Se você quiser, você vem pra aqui pra casa. Ai, meu Deus. Tipo assim, eu falei, caraca, o cara tem 2 carros na garagem dele. Ele quer pegar um Uber neste momento e vai pra casa dele. E vai pra casa dele. Eu falei, não. Eu não peguei mais celular, falei, não vou mais responder ele. Eu tava tão assim, tipo, só chorava. Eu fui pra rede social, eu tenho uns vídeos até hoje, né, do meu desabafo nas redes. E falei, até quando uma mulher vai ter que passar por isso? De assédio. E eu fui falar nas redes sociais sobre o assédio, o que eu sofri, e colocar a cara do cara à mostra. Coloquei o vídeo, porque eu tinha um vídeo do cara pelado, tipo, com a barriguinha aberta e o pinto pra fora. Tem um vídeo até hoje, né, porque eu tive que abrir, né, de queixa e tudo mais, né. Então tinha vídeo, expus o cara. Ele ficou puto quando ele viu aquilo. Meu WhatsApp, minha rede social não parou de mensagem de apoio, de uma rede de apoio. Às vezes o outro que tá longe é mais acolhimento. Tive amigas que vieram de Guarulhos, sabe? Amiga que mora em Salvador me ligando em vídeo, ficando horas comigo pra me entender, pra me ouvir. Sabe? Pessoas que você nem imaginava vir te dar uma rede de apoio. Amigos dele, te dar uma rede de apoio com mensagens. Olha, já passei por isso, sei como é difícil, procura isso, faz isso, vai te ajudar. Eu fiquei uma semana sem querer sair dentro de casa, porque eu vi o fungado do cara. Eu falei, caralho, e o cara que eu, tipo, tenho um relacionamento, o cara não se importou comigo. Veio falar pra mim que era drama, que eu não tinha necessidade de me expor daquela forma. Como assim, lavou tá novo, né? Tipo assim, você gosta de se expor. Aí minha mãe foi dormir comigo nesse dia, né? No outro dia, quando eu levantei, tinha um texto dele. Olha, infelizmente, eu gosto muito de você, mas eu prefiro viver sozinho. Meu Deus. Eu sofro assédio. Aí veio, dia 12, uma merda, né? Um relacionamento, pela falta de sexo. No dia 13, sofro abuso. No dia 14, um texto do cara falando, olha, infelizmente, você se expõe muito na rede social e eu não quero uma mulher assim pra minha vida. Eu acho que um relacionamento você não pode falar tudo. Você falou, quem te ajudou? Quem foi te ajudar? Ninguém. Então você só falou da sua dor, mas as pessoas só querem rir, só querem debochar de você. Pra que você chorar desse jeito, Mi? Meu tipo, Deus. Pra que você chorar desse jeito? Eu falei, como assim? Você tá falando que as minhas lágrimas eu tava inventando pra ter like? É isso? Pra ter curtidas na minha rede, pra ter seguidores. Foi isso. Não, e ele tava confirmou. precisando desabafar, botar aqui. Não, e o pior não é isso, o pior é que ele confirmou. Você tá fazendo isso pra você ter seguidores. E aquilo pra mim foi assim. Meu Deus. Eu falei, olha, aí eu escrevi um texto e apaguei o texto que eu escrevi. Eu falei, é isso que você quer? Então tá bom. Tá doendo, tá doendo. Mas assim, por mais que eu já queria terminar, eu não tinha forças, achava que ele ia mudar, né, que era só um momento, mas eu precisava de um tapa na cara e falar assim, acorda, caramba, tipo, hello, não dá mais. Não dá mais, entendeu? Tipo, e foi aquele momento, sabe? Aquele momento, cara, passei o dia inteiro mal, tipo, só chorava, com tudo na minha cabeça, um cara que não me deu apoio, um cara que não tava comigo. Eu falei, mas é isso, mas eu vou seguir minha vida, é isso? Eu não vou te responder, se é um ponto final, é um ponto final. Só que um psicopata, ele não aceita o não. Como eu aceitei o não, ele não aceitou o não. Sim, porque ele queria que você, narcisista, corresse né? atrás dele. No outro dia ele volta na minha porta novamente. Olha, eu vou viajar amanhã, se você quiser, né? Quando eu voltar, eu vou marcar um dia pra gente conversar pessoalmente pra ver se essa relação vai seguir. Eu falei, como assim? O cara vai me deixar maluca. Morde a sopra emocional. O cara vai me deixar maluca. Sabe? Vai me deixar louca. Aí eu liguei pra minha amiga. Só que eu tinha com aquilo no meu coração, sabe? Tipo, procura a verdade, procura a verdade, procura a verdade. Eu tinha muito aquilo. Eu falei, eu não sou louca, eu não sou maluca. O cara é maluco, ele tá me deixando louca. Liguei pra minha amiga, a gente ficou horas conversando e ela dando na minha cara, né? Acorda, não tá vendo que esse cara é assim, assim, e eu sem acreditar, sabe? Tipo, e ela falava, se você voltar com esse cara, eu nunca mais vou falar com você. Sempre tem uma amiga, Sempre né? uma amiga. Graças a Deus. Sempre tem eu uma nunca mais... Meu, e as mensagens dela eram muito fortes, assim, sabe? E eu falei, realmente. Aí já tava no ápice do carnaval novamente. E aí eu já tinha decidido. Eu falei, não, vou viver minha vida. Enquanto ele viajava nessa semana, eu falava, não, eu preciso realmente buscar a verdade.
Eu tinha aquilo que eu precisava buscar aquilo e eu precisava saber, tipo, ter a certeza que eu não era louca. Sim. E eu fui aonde? Atrás das ex dele. E aí, o que você encontrou quando você foi nesse passado desse cara que falar com essas ex? Nossa, foi assim. A máscara caiu totalmente e principalmente aquela imagem de príncipe que eu tinha dele, né? Aquele conto de fadas começou a entrar realmente no mundo de terror. Porque tudo que eu tava vivendo com ele, de abusos, né, de tudo, ainda era um relacionamento que não tava dando certo. Uhum. Mas aí, quando eu conheci, né, eu lembro que eu comecei a adicionar a menina, aquela menina que ele falou que era maluca, que era louca, que ia na casa da mãe dele, dava show, que não sei o que falava super mal da menina, da mulher maravilhosa. Eu fui atrás dela, adicionei ela nas minhas redes sociais, ela não me aceitava. Aí eu parecia louca, né? Aí como é? Parava de seguir, seguia de novo. Parava de seguir, seguia de novo pra ver se ela me anotava. Esta mulher tem que falar comigo. Aí eu fui no Facebook, nem usava Facebook. Né? Você tem Facebook hoje por ter, porque ninguém usa mais. Fui no Facebook da mulher, porque o Instagram é fechado, você não tem como mandar mensagem. Mandei um monte de mensagem lá pelo Facebook. Falei, ela tem que me dar atenção. Ela tem que falar comigo. Como é que eu vou chegar? Precisava de alguém pra te dar certeza de que você não tava Psicóloga louca. não tava mais resolvendo, porque eu conversava, mas era só o que eu entendia. A amiga dava na minha cara e eu falava, não, peraí, tem um outro lado do cara. Então, tipo assim, era a verdade de um lado, o emocional do outro, e eu falei, cara, eu preciso juntar e entender. Ela me atendeu, me respondeu. E aí o mais engraçado é que a primeira fala dela foi, calma, você não é louca. Nossa. Tipo assim, ufa, aquele momento, a alma voltou pro corpo. Como assim ela? Como assim? Tipo, como ela sabe que eu vou perguntar isso? Tipo, calma, você não é louca. Ah, vai falar do embuste? Vamos falar. Falei, caraca, velho, eu acho que eu... Caldo, sabe? Aí eu falei, só pra eu ter certeza que realmente eu não sou louca, a gente pode conversar em vídeo? Ela falou, pode. Aí eu peguei e falei, posso colocar minha melhor amiga? Só pra minha amiga depois dar na minha cara e eu não querer voltar? Sim. Né? Porque eu precisava de algo. Uma testemunha ali, né? Tipo assim, ela falou isso, sabe? Você não é maluca. Não insista. Não insista. Ô, Mi, a gente ficamos praticamente quase 3 horas, 2 horas, sei lá, em vídeo, conversando. E aí a ficha foi caindo. Eu não falava nada, a menina, tudo que ela falou foi o que eu vivi. A mesma história. A mesma história. Aí entra os presentes. Aí entra o psicopata da história, né? Todos os presentes que ele deu pra mim, ele deu pra ela e pras outras. É um padrão, é tipo um serial killer de relacionamento. Aquela mulher que se achava, né, que era, nossa, você é a princesa, como ele falava que fazia isso pra mim, porque ele encontrou a mulher da vida dele, ele falava e fazia. Da mesma forma que ele me chamava de apelido carinhoso, de vida, de amor, tudo. Ele chamava as outras, ele fazia com as outras e faz com a atual. Meu Deus. Então, tipo, era o mesmo padrão, sabe? O mesmo padrão. Ai, vida, ai, amor, ai, não sei o quê. Tipo assim, os mesmos presentes, os mesmos lugares que me levava pra jantar, que eu me sentia a privilegiada, a princesa. Eram os mesmos lugares que ele fazia com as outras. Eu lembro que quando a gente foi comprar aliança de relacionamento, ele escolheu a loja, que era uma loja que ele levava todas. A aliança era a mesma que ele deu para essa tal menina, né? Que a gente conversou. Ele falou, tem um corte não sei aonde, não sei. Ele me deu também. Eu falei, a mesma aliança. Ele me levou para Aparecida, também ele me levou. Fomos para Aparecida juntos. Lá ele me deu um colar da Nossa Senhora Aparecida com manta azul. Era para te proteger? Ele fez isso comigo. Todas iguais. O mesmo presente que ele deu para as outras. O mesmo brinco que ele me deu, ele deu para as outras. Porque era uma forma de falar que você era especial, que você não sei o quê. Era um padrão de comportamento. E eu não entendia, sabe? Tipo, como assim um cara fez isso comigo? Aí entra. Quem vai entender isso? As pessoas vão achar que eu sou maluca? Ninguém vai entender se eu falar uma coisa do Netflix, isso aí, não é? Eu tinha medo, vergonha de falar com os amigos. Então, quando a gente terminou o relacionamento, eu tinha vergonha de falar. Ele começou a espalhar para os amigos dele, porque chegou isso para mim, que ele tinha terminado comigo porque eu tinha traído ele. E, na verdade, quem tinha me traído era ele. Aí, o pior de tudo, né? Eu fui atrás de uma outra ex. Fui atrás dessa ex que desabafou. Falei, mas eu preciso saber das outras. Fui atrás de mais outra ex. A outra ex, a menina foi tão safada, mas assim, tão desumana comigo. Que, tipo, aquilo ali me deixou muito mal. Aí, uma coisa que você já tava mal, me deixou mais ainda.
desabafei pra menina, contei tudo que eu vivi no relacionamento. Ela me falou também o que viveu com ele. Ah, e sobre o sexo, só que, tipo assim, ela dava corda pra mim falar. E eu falei, eu não vou mentir. Tudo que eu vivi com ele, como a gente tá conversando, eu tô falando sem tirar e sem pôr, sabe? Tudo que eu vivi, eu falei pra ela. Olha, aconteceu isso e tal. Ah, o sexo era isso, aí ela me dava corda. Tipo assim, eu via que ela começava, queria saber. Sim. Ela gravou toda a nossa conversa. Tudo que a gente conversou, ela gravou. Eu fiquei 1 hora com a menina, em 1 hora de conversa, ela gravou toda a conversa que eu tive com ela, todo o desabafo. E aí eu percebi que, tipo assim, ele é assim mesmo. Sabe? Tipo, uma pessoa que deixava você falar, concordava com você. Mas de um jeito que também não se comprometia. Não se comprometia, entendeu? Depois que eu fui falar com minha amiga, meu, você é muito otária, a menina. Provavelmente ela vai falar pra ele. Você via que ela não se comprometia nas falas dela, só você falava. Só você falava. Eu falei, mas tudo bem, eu não tenho o que esconder. Sim. Tudo que eu falei com ela foi a minha verdade, e eu não tenho o que esconder, na hora. E aí eu falei pra ela, né? Eu falei assim, olha, na relação não tinha sexo oral. Porque ele falava pra mim que não conseguia fazer porque as ex dele fedia. Ou seja, a ex dele foi fulana de tal e foi você também, né? Só que ele não me falou que tinha você como ex-namorada. E quando eu comecei o relacionamento com ele, ele falou pra mim que tinha 1 ano, tava 1 ano e 6 meses solteiro. Então era o período que essa menina tava, e essa outra menina, eu não vou citar o nome dela, né? Tava com esse rapaz. Mas não, aí essa menina, que hoje é minha aluna, falou pra mim assim, nossa, Cacau, mas eu terminei com ele porque ele tava com essa pessoa. Eu falei, como assim ele tava com essa pessoa? Meu Deus. Ele falou pra mim que tava solteiro. Então, assim, o narcisista, ele tem padrão. Ele nunca vai sair de um relacionamento e ficar um tempo solteiro. Se ele sai de um relacionamento é porque ele já tá com outra, ele te trai, narcisista trai. É alimentado É por isso. alimentado por isso. Então, assim, quando ele terminou com essa menina que ele chamava de louca, ele já tava com essa menina que gravou a conversa. Então ele terminou com essa. Engatilhava já. 1 mês ele assumiu. E o pior assim, o pior que ele não é que a gente vai assumir um relacionamento, tô conhecendo uma pessoa, né? Olha, a gente tá saindo, não. E tipo assim, 1 semana ele já expôs pra todo mundo, a família sabe, os amigos sabem, as redes sociais sabem. 1 semana, todo mundo sabia que ele tava namorando. Então ele terminou com essa menina, começou com essa outra que gravou a nossa conversa. Isso em 1 mês. Quando ele terminou com essa outra, ele terminou o relacionamento com essa menina no final de julho para agosto, começo de agosto. No meado de agosto para setembro, ele estava comigo. Então ele já estava conversando comigo. Porque antes de eu sair com ele já curtia minhas coisas. Ele já via tudo. Ele vai buscando a próxima vítima. Ele vai buscando a próxima vítima. Então, ele terminou com a menina e começou comigo. Então, quando eu comecei a conversar com essa menina, ela falou pra mim assim, não, mas a gente namorou nesse período. Eu falei, como assim? Porque ele falou pra mim que tava 1 ano e 6 meses solteiro. Não, a gente ficou. Viagem, tal lugar, eu tava com ele. E aí, tipo, essas viagens que ele falou, ele tava sozinho. As coisas que aconteceram na vida dele, ele falou pra mim que tava sozinho. Não tava, e era com a menina. Então eu comecei a ver as mentiras, conhecer outras mentiras dele, né? De ele assediar pessoas, de várias coisas que veio acontecendo e eu não sabia. Sabe? Então, tipo assim, a ficha veio caindo. Sabe, veio caindo. Eu falei, cara, realmente eu não sou maluca. Aconteceu com outras mulheres, né? Então, todas aquelas mulheres que ele falou que ele terminou o relacionamento porque elas traíram ele, porque ele traiu elas. Sabe? Tipo, eu não vou viajar porque ela é louca. O louco era ele, como eu vi isso na presença, nas viagens. O cara surtava na viagem. Não quero essa água porque essa água tá ruim, porque esse lugar é ruim. O cara surtava como se fosse uma criança, fazia a birra como se fosse uma criança de 2 anos. Eu falei, ele faz manha que o meu sobrinho não faz, que a minha sobrinha não faz. O cara não quer comer essa comida porque tem cebola. Uma coisa que, sabe, tipo, coisas assim. Sim. Sabe, eu falei, o cara é maluco. E com certeza essa relação com a mãe aí tá meio bagunçada. Porque não é possível. Caramba, Cacau, que loucura. Que história. Realmente, Netflix, contrate pra gente fazer uma série, tá? Porque... É uma coisa de louco, assim. É muito, muito, assim, é um negócio muito doido. E você saber que o cara tem esse padrão, que ele faz tudo, até aliança. Aliança, colar, brinco, lugares pra comer, né? Uma coisa engraçada que eu acho hoje, né? Porque ele tá no novo relacionamento
Não, e o engraçado é que a gente faz parte da mesma escola. Com 15 dias que a gente tinha separado, eu tive evento na escola e fui nesse evento. Quando eu cheguei lá, ele apareceu de mão dadas com essa menina que gravou a conversa. Aconteceu o quê? A menina gravou a conversa inteira, mandou pra ele. Ele pegou a gravação, mandou pra escola, porque ele queria que a escola me tirasse. Olha aqui, ó, o que a musa de vocês está fazendo, me difamando. E agora vocês querem que eu faça o quê com ela? Tipo, ele queria que eu saísse. Até isso ele tentou. Ele tentou. E aí os diretores, né, eu conversava muito, chegou pra mim e falou assim, olha, se a Cacau quiser sair, ela vai sair porque ela quer, mas a gente não vai tirar ela pelo fim de relacionamento de vocês. A vida pessoal de vocês é de vocês. Eu falei, mas o cara é muito criança, né? Como é que ele vai falar? Tipo assim, sabe? Me tira daqui porque ela tá me incomodando. Isso não existe. Alecrim douradaça, né? Sabe? Eu falei, lógico, passou na minha cabeça, como é que eu vou pra esse lugar? O cara vai estar lá e eu vou estar lá. Foi um momento muito difícil, porque a gente tinha evento praticamente todo final de semana, como tem, e eu tinha que ver ele. O cara tava cantando e eu tinha que ver o cara, sabe? Eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Como eu vou dançar sabendo que a pessoa tá ali? Foi um momento muito difícil, muito difícil. Fiz muita terapia, tive uma rede de apoio que eu não imaginaria que eu ia ter, uma rede de apoio muito grande. Cacau, a gente tá aqui por você, Cacau, você vai brilhar, Cacau, você vai dançar, você vai chegar lá, vai dar o seu melhor. E eu dançava muitas vezes, eu ia destruída por dentro, e eu dançava e dava o meu melhor. Eu dançava, eu sorria que ninguém sabia que depois eu chorava. Sabe, eu dançava, dava... Depois eu vi os vídeos dançando, eu falei, cara, e quando eu saí dali, eu chorei. Eu chorei, sabe? E aí foi indo, foi indo. Hoje eu chorei, amanhã eu choro mais, no dia eu não choro mais. Ah, lágrimas que eu chorei ontem é menos e acabou. É isso. Tipo, foi um momento duro, foi. Tá mas você se reconstruiu, né? E hoje ele terminou com essa menina, tá em outro relacionamento, leva essa menina e eu vejo, tá tudo bem. Hoje eu olho, tipo, eu olhei com raiva com a outra pelo que ela fez. Sim. Tipo, que ela gravou, que ela foi com... Você confiou, ela já tava com ele. Tipo, ela me mandava print. Olha, eu falei pra ele, como assim? Você falou que eu cheirava mal, que você não fazia isso comigo, porque eu cheirava mal. Aí ela me mandou o print disso e daqui a pouco ela tava com cara. Nossa. Falei, que filha da mãe. Tipo assim... Cadê a sororidade, né, mana? Falei, cara, eu desabafei com a menina gravou minha conversa e mandou pra ele. Tipo assim, isso não se faz. E quando eu vi ela pessoalmente, minha vontade, lógico, é dar um tapa na cara dela. Mas eu olhei pra cara dela e falei, eu sou maior que tudo isso. E eu vou dançar pra você. E eu dancei na frente dela e saí da frente dela. Eu falei, não vou me rebaixar. Não vou me rebaixar. Isso é sobre ela. Isso é sobre você, o que você fez, o que você gravou. Você foi sincera, você se abriu, você se expôs vulnerável. Exatamente. Buscando um acolhimento. Caramba, hein, Cacau? E aí, 1 ano que você tá, né, liberta disso. Pelo que você falou, acredito que a terapia e essa rede de apoio foi fundamental para sua reconstrução. E a dança também, né? Você tava lá, destruída por dentro, mas ainda assim... A dança era aquilo que te sustentava e te deixava em pé. Exatamente. Você tem alguma dica que você pode dar para mulheres que estão passando por um relacionamento abusivo? Como encerrar isso? E alguma dica também de reconstrução, né? Como se reconstruir depois de tanta dor, tanto trauma, tanta expectativa frustrada? Olha, quando eu vejo muitas mulheres em relacionamento abusivo, eu não a julgo. Né? Eu começo por aí, como eu vejo hoje que ele tá com uma pessoa, eu não julgo ela. Tipo, nossa, ela tá... ele mostra que não tá bem, porque eu vivi aquilo e sei quem é a pessoa e sei que a mulher não tá bem. Sim. Né? Então, tipo, a minha amiga até me manda print, olha isso. Aí eu falo assim, é uma fase, cara, que você chora todos os dias, como eu chorava. Tipo, chorava todos os dias. Trabalhava feito uma louca durante o dia tava com 1000 pessoas. Chegava final de semana, tava rodeada de muitas pessoas, mas no momento que você tá sozinha, você passa um filme na sua cabeça, vivi isso, eu ia casar e está sozinha, né? E aí... É um luto, né? É um luto. E eu vivi esse luto, né? Eu vou falar pra você que eu vivi o luto. Eu falei, eu vou viver esse luto. Vai doer, eu vou doer. Mas assim, vai ser uma dor que eu não vou aceitar nunca mais na minha vida, sabe? Graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito grande, rede de amizade, né? A Marta, ela foi uma amiga, né? Minha melhor amiga, falou que é uma irmã de uma outra vida, que ela tava comigo e tá comigo a todo momento. Qualquer coisa que eu sinta que dá um gatilho e que não... Ai, eu ligava pra ela, ai, amiga, eu tô sentindo isso. Ela, tá tudo bem você sentir isso. Ai, amiga, porque ele fazia isso. Amiga, tá tudo bem, mas acorda. Então, da mesma forma que eu desabafava com ela, falava o que eu tava sentindo, ela já me dava uma palavra que me fazia, tipo, eu não mereço isso, eu não vou fazer isso.
E aí, terapia que eu fazia uma vez na semana, comecei a fazer 3 vezes. E fui fazendo, eu falei, eu vou fazer. Né? Então, tinha minha família, que eu estava afastada da minha família, busquei a minha família, estar mais presente, né? Sair mais com a minha mãe, sabe? E tive realmente essa rede de apoio. E voltar a me reconectar com a dança, né? Então, eu falei, eu tinha essa vida antes dele, né? Essa Cacau que tinha esse brilho, que esse brilho foi se apagando. Então essa Cacau eu vou buscar. Eu olhei na frente do espelho e falei, a partir de hoje eu vou buscar essa menina. E comecei a buscar, né? Sobre a religião. Eu não sigo nenhuma religião, mas tenho muita fé, né? Eu acredito no que você faz pelo outro, no bem que você faz, né? A gente não pode fazer algo para uma pessoa esperando que a outra pessoa vai te dar em troca. Então eu comecei a acreditar nisso, sabe? Cara, eu fui essa pessoa para ele e isso não é sobre mim, é sobre ele. Sim. Né? Como a mãe dele falou, né? Porque você é muito boazinha, né? Que eu era muito boazinha. Então, tipo assim, não era que eu era boazinha. Agora? Eu sou assim. Então, o engraçado, né? Quando a gente terminou, a mãe dele me dava essa rede de apoio. Ai, que Bela, tudo bem, que você vai voltar, que é só um momento. Eu não posso dar opinião, mas você sabe que eu tô aqui, eu torço muito por você. No mesmo momento que ela tava com essa conversa comigo, ela tava com a conversa com a ex dele, pedindo pra ex dele voltar com ele, porque ele era uma boa pessoa. Aí você entende, né? Que o fruto, ele não cai muito longe da árvore. Exatamente. Então, eu comecei a falar assim, tudo isso é sobre eles. E não me faz bem, eu vou excluir. E comecei a excluir. Aí você vê a rede de amigos dele, né? Que uma das amigas, várias pessoas da rede dele que eu desabafei, que eu contei, muitas pessoas me olham torto. E eu falei, tá tudo bem, porque amigo dele vai apoiar ele, assim como minhas amigas apoiam as minhas verdades, entendeu? E eu não vou julgar. Eu não vou julgar essas pessoas que viraram as costas pra mim, que quando eu tava com ele, tava comigo. Cheguei pra amiga dele e desabafei. A menina quis ouvir, mas assim, hoje eu vejo, né? Queria saber o que tava acontecendo, mas não queria, tipo, ai, Cacau, eu tô aqui, ó, quer uma água? Vou te ajudar, vou te ouvir. A gente, não. Entendeu? Então, tipo assim, fui eu e Deus. Sim. Sabe? Muita oração, muito querer sair daquilo e falar pra mim mesma. Hoje eu vou buscar novamente os meus sonhos, novamente vou me reencontrar. E hoje, se chegar alguém na minha vida que seja para somar, eu não vou abrir mão mais de nada da minha vida por ninguém. Por ninguém. E se eu for ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo, que eu fique sozinha em uma solitude, mas que eu fique feliz comigo mesma. Sabe? Porque assim, se eu tava em um relacionamento ou que eu tava só, eu fico só e feliz. Sim. Não amada, perde, né? E não me perco. E não abro mão, não anulo nada do que eu amo, que é a dança, que é viajar, que é ter amizade, que é sair, porque tudo era um julgamento. Se eu saio porque eu gosto da rua, porque eu gosto da putaria, sabe? Ah, porque você dança, porque você gosta disso, ah, porque você veste essa roupa. Eu não quero mais julgamento, sabe? Não foi fácil. Então o recado que eu dou para essas mulheres se olhe no espelho, veja se vale a pena tudo isso. Porque, querendo ou não, a gente sabe quando a gente não tá bem. Aí entra aquela dúvida, como eu tinha dúvida, né? Nossa, mas ele era assim, mas ele me ama. Você sabe todos os gatilhos que uma pessoa te dá. Então pega esses gatilhos, sabe? E faz aquela comparação. Nossa, eu mereço isso. Eu procuro isso, mas essa pessoa tá com dificuldade de me dar isso, de fazer isso por mim. E entender que não é essa pessoa que tem que fazer isso. Somos nós mesmas. Sim. Sabe? Então buscar realmente, sabe? Tipo, conversar. Conversa com uma amiga. Não é ter vergonha de se abrir e falar o que está acontecendo com você. Porque às vezes a outra pessoa já passou ou está passando, né? Como hoje eu converso abertamente sobre tudo isso que eu vivi, às vezes uma pessoa, como já aconteceu de alunas, amigas, está passando por isso e você, nossa, Cacau, como já aconteceu, nossa, Cacau, aquela palavra ali fez o que eu acordar com meu marido, acordar com meu namorado, acordar até com rede de amigos, sabe? Com amiga que eu achava que era amiga, e só tava me sugando. Relações abusivas. Relações abusivas, sabe? E aquilo ali me fez, sabe? Tipo, virar uma chave e falar, não, é um basta. Então, demora, não é um processo fácil, mas não é impossível. Não? E consegue, sabe? Tipo, se olhar, colocar na balança, eu mereço isso, eu vou buscar isso, não tá me fazendo bem, sabe? Ou se o outro quer também, quer tentar,
Faz terapia de casal, tenta ali ver. Não deu, não insiste. Porque quanto mais você insiste, mais você se afunda, mais a ferida aumenta. Aí depois, pra cicatrizar, meu amor, é muitos anos de terapia. Tá? Muitos anos de terapia. Cacau, muito obrigada. Foi uma aula escutar tudo isso. Você realmente é uma mulher incrível. Eu agradeço muito por você topar, compartilhar isso com a gente. E pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica de alguma coisa que você gosta de assistir, um livro, um hobby, alguma coisa que você acha legal para outras mulheres conhecerem também. Olha, assistir, eu não vou falar que nem tempo, não tem né? Nem tempo. Nem tempo pra assistir, né? Mas assim, o que eu gosto de fazer no meu tempo, né? No meu tempo livre, quando tenho, né? Geralmente eu vou pra parque. Às vezes você pega um livro e vai ler no parque, mas tirar um momento pra você, né? Não sou muito de assistir filme. E quando assisto é algo voltado, tipo, pra resistência preta mesmo, pra cultura, né? O samba e tudo mais, a capoeira, tudo que eu vivo, né? Mas uma dica que eu dou para as mulheres: procure algo que te faça feliz, né? Um momento seu, um momento seu. Cara, não tem nada mais libertador e um ato de amor próprio, um ato de amor seu é fazer algo para você. Antigamente eu me julgava, né? Tipo, não vou fazer isso, eu perdi um tempo, nossa, não, ai, que vagabunda fazendo isso nesse horário. Tipo, né, você tinha isso na cabeça. Dá o direito de relaxar, né? Porque você só quer, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se dá um momento pra você. Hoje, né, eu tenho a Fabi que cuida de mim, né? Então, tipo assim, vou fazer uma massagem. Você só faz pelo outro e pensa no outro. E você? Que momento entra você? Né? Tira um momento, faz uma massagem. Olha, eu vou fazer uma massagem. Vai lá na manicure. Vai lá fazer um cabelo. Faz algo por você, sabe? Tipo, tira um momento, até pra ler o livro. Eu pego um livro, eu vou ler. É um momento seu, é um ato de amor tão grande você se cuidar, você treinar. Cara, você tem praticamente 24 horas no seu dia. Se você não tirar 1 hora do dia pra você... O que tá acontecendo, né? Que amor é esse? Que momento seu é esse de você, tipo, eu me amo? Entendeu? É muito importante. É muito importante. Você não escova o dente todo dia? Cara, vai lá treinar. Eu não gosto de treinar. Gente, esporte, existe um abrante de esporte. Não gosto de musculação, vai fazer corrida. Não gosto de corrida. Vai dançar, não sei dançar. Faz algo, mas faz por você. Porque quando você faz por você, lá na frente você vai, caramba, como eu tô bem. Sabe? Como eu tô bem. E é isso diariamente, né? Que me faz viver, que me faz ser feliz. Às vezes eu tô cansada. Eu vou ficar em casa. Mas tem vou. Sabe? Vai. Nunca abra mão de algo por você, por cansaço. Mas eu tenho um filho, mas ele tem pai. Mas ele tem alguém. E você vai ficar onde? O filho vai crescer. Você vai ficar onde? E que exemplo, né, que você tá dando pra essa criança. Exatamente. Mulher só vive pro outro. Não dá. Tem muitas mulheres hoje em dia que elas se anulam. Mas eu tenho um filho porque eu tenho que cuidar de casa, marido, não sei o quê. E quem cuida de você? Importante. Isso realmente, é você. Isso é uma dica de ouro. Quem cuida de você? O marido não vai lá pegar, te dar um banho. Olha, vou hidratar seu cabelo. Quem vai cuidar de você? É você por você também. Sabe? É você por você. E se você não tá bem, você não tem forças para cuidar de ninguém. Totalmente. Entendeu? Então eu tenho que estar bem comigo mesma para poder cuidar, para poder passar, para poder transmitir até ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, uma boa namorada e ser uma boa pessoa. Né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, tudo que eu falo, né? A minha frase de vida você é o que você transmite, né? Tudo que você faz, coloca amor. Né? O amor pelo que você faz te diferencia. Né? Então é a frase que eu sempre digo. O amor pelo que você faz te diferencia. Você pode ser uma doméstica, meu amor. Mas se você cozinha bem, se você faz bem, faz com amor, isso é o seu diferencial. Você pode passar por 1000 casas, as pessoas vão lembrar de você. Eu sou professora, existem milhares de professores. Mas o amor pelo que você faz, aquilo, você pode passar por 1000 ambientes. Um aluno vai lembrar de você. Aquela professora, nossa, vamos me chamar de louca sempre, né? Professora louca já chega gritando, vambora, que não sei o que, tarará. Mas assim, é o amor pelo que eu faço. Quando você chega lá às 5 horas da manhã, 6h30 para dar aula, se você chegar desanimada, apagada, não sei o que amor está passando? Meu amor, para você acordar às 5 da manhã e estar lá na academia às 6 horas para dar aula, é muito amor. É muito amor. Não vai falar pra você que é boleto, não, porque boleto você paga de umas outras formas. É muito amor. Porque assim, você tá trabalhando com pessoas. E se você não passa amor, a pessoa vai lá com problemas, assim como você tem, né?
Mas, cara, se você já leva seus problemas, você tem que levar. É meia hora que a pessoa vai lá fazer uma aula, é meia hora que você tem que sair motivado e com amor. É verdade. Tudo E na você vida faz é isso com na amor. aula, você faz isso, porque eu sou aluna e eu saio assim, Entendeu? Então é isso. Tudo que você faz, faça com amor, se olhe com amor, se trate com amor. Ai, Cacau, você acredita no amor? Um amor de várias formas, né? Existem várias formas de amar. Eu tenho amor pela dança, eu tenho um amor pelo que eu faço, né? Aí ela fala assim, você tá disposta a amar e viver um outro relacionamento? Tô disposta. Não tive uma sorte? Não tive uma sorte, mas meu amor. É isso, ainda, a gente segue, ainda há tempo. Ainda tá tempo e a gente tá aí pra viver isso e buscar isso. muito bom. Você realmente é um exemplo de que, assim, pode dar tudo errado, a gente tem que saber quem a gente é, onde a gente quer chegar e não se perder. Exatamente. Muito bom. E se perder, respira, toma um cafezinho e volta novamente. Sim. Não importa de onde você parou, o que importa é você não desistir. É verdade, é verdade. Eu vou deixar uma dica aqui que eu acho que tem tudo a ver com você, que é uma cantora baiana que eu gosto muito, e ela lançou um álbum maravilhoso. Raquel Reis, o álbum chama Divina Casca, depois escuta que eu acho que você vai se identificar. E quem sabe você não monta até uma coreografia pra gente vambora. fazer lá na aula. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio de um projeto que eu estava muito empolgada em iniciar. Espero que vocês tenham gostado. Manda para as amigas, comente o que você achou, façam perguntas para a Cacau. Quem sabe a gente não volta depois para responder. E é isso. Obrigada e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal.